Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 1161, Irmãos. Depois de finalmente acalmar Love, Julian foi acalmar Slowking também. Depois de terminar tudo isso, sentiu como se tivesse lutado contra vários lendários de primeira classe e desabou no sofá. Assim como ele esperava, a missão diária falhou, e os 300.000 pontos também se foram. Ele realmente tinha pedido por problemas, ele sabia muito bem que Love não concordaria, então por que ele mencionou isso? Quando ele foi para a Universidade Imperial, Love não teve escolha a não ser aceitar, e mesmo assim, reclamou sobre porque ele não tinha escolhido a Universidade do Lago, uma universidade logo na porta deles, para que pudesse cuidar melhor dele. Julian também sabia que Love nunca o bateria de verdade. Desde a infância até agora, Love nunca levantou a mão para ele nem mesmo de leve. O rolo de massa anterior tinha sido apenas para intimidação. Daí, Love colocou uma bandeja de frutas na frente de Julian. Love, você não deve ter pensamentos como esse novamente. Ela tocou suavemente a cabeça de Julian, falando com alguma insatisfação. Ainda assim, ela estava bastante satisfeita com a forma como Julian admitiu seu erro agora há pouco. Love decidiu que mais tarde procuraria informações sobre as fases rebeldes das crianças. Embora a fase rebelde de seu filhote tivesse chegado um pouco tarde, ela provavelmente ainda tinha chegado. Eu vou tentar. Julian pegou uma uva e a jogou na boca, soando um tanto superficial. Quem saberia se o sistema atribuiria outra missão suicida como esta no futuro? Dei? Tentar? Love tirou a bandeja de frutas de Julian, olhando fixamente para ele. Não, eu quero dizer que não vou. Não vai acontecer de novo, Love, eu prometo. Julian rapidamente se corrigiu. Dei. Love assentiu, agora convencida de que seu filhote tinha de fato entrado em uma fase rebelde. Ela precisava estudar sobre isso. Love até ouviu dizer que crianças em sua fase rebelde poderiam desenvolver maus temperamentos, até começar a fumar, beber ou se envolver em brigas. Ela tinha que se preparar com antecedência. Se Julian realmente se desviasse, então ela não teria escolha a não ser agir. Pensando nisso, o olhar de Love em direção a Julian carregava um leve frio, e um traço de antecipação que nem ela mesma percebeu. Julian, por que de repente sinto frio? Após o almoço, Julian montou em Reshiram e seguiu direto para aquela ilha desabitada no Pacífico Norte. Não são nem 2 horas ainda, vim um pouco cedo. Deveria ter feito Reshiram voar mais devagar. O horário combinado era às 3 da tarde, então Julian tinha chegado claramente adiantado. Se não fosse pelo olhar estranho que Love continuava lançando para ele em casa, Julian não teria praticamente fugido logo após o almoço. Pelo menos, ele teria saído por volta das 2 horas. Quando Julian chegou, Deoxys também apareceu ao lado dele. Como está? Julian perguntou. Ontem à noite, ele tinha enviado Deoxys para esta ilha para verificar se a Organização Y tinha preparado algo com antecedência. É seguro. O Pokémon mais forte nesta ilha está apenas no nível Elite, Deoxys disse. Seus poderes psíquicos escaneavam continuamente a ilha inteira como um radar, confirmando que a Organização Y não tinha feito preparativos. Ele até verificou os Pokémon nativos que viviam na ilha. O mais forte entre eles estava apenas no nível Elite, nada capaz de causar problemas. Ninguém mora aqui, certo? Julian perguntou. Mesmo nesta era, ainda havia alguns lugares remotos e isolados onde existiam tribos primitivas. Não, mas as pessoas que você está esperando, elas já chegaram. Elas estão aqui? Onde? Julian perguntou. Deoxys apontou em uma certa direção. Como se estivessem cientes de que Julian tinha chegado, 5 pessoas emergiram daquela direção. Campeão Walker. A jovem no meio falou. Sua voz era exatamente a mesma da mestra com quem Julian tinha falado ao telefone. Não esperava que a mestra da Organização Y fosse realmente uma mulher, e uma com aparência bastante comum. Figura mediana também. Julian a avaliou e chegou a essa conclusão. Claro, ele não acreditava que ela estivesse mostrando sua aparência real. O rosto era provavelmente falso, e talvez até a pessoa em si não fosse real. Não sou tão alta e bonita quanto o campeão Walker, e até ouvi dizer que você tem um abdômen de 8 gomos. Eu gostaria de vê-los algum dia, a mulher disse, indiferente, até lambendo os lábios. Com esse seu rosto você definitivamente não terá uma chance. Julian balançou a cabeça. Ele era definitivamente alguém que se importava com a aparência. Não havia como ele estar interessado em uma mulher tão comum. Quem saberia, até seu gênero poderia ser falso. Isso é uma pena, a mulher disse, balançando a cabeça. Julian franziu a testa ligeiramente, porque ele podia realmente sentir um traço de arrependimento genuíno dela. Droga, ela está falando sério? No entanto, ele não conseguia ler seus pensamentos. A pedra das 7 aberturas dentro dele tinha perdido seu efeito. Esta mulher parecia estar protegida por algum tipo de energia. Onde estão as pessoas que pedi? Julian não queria perder mais tempo falando. Aplausos, aplausos. A mulher bateu palmas levemente e no momento seguinte, um Cofagrigus apareceu. Quando o Cofagrigus abriu, um homem e uma mulher amarrados caíram diretamente no chão. Estes 2 são os que você queria, campeão Walker. Ela apontou para o par inconsciente. Terei que verificar isso. Quem sabe se você apenas agarrou 2 pessoas aleatórias para me enganar. E como o campeão Walker pretende verificar? Simples. Farei com que meu Gengar devore uma de suas almas e obtenha suas memórias. Dessa forma, saberei se o que você disse é verdade ou não. Tudo bem. A mulher assentiu. Julian podia adivinhar porque ela tinha concordado tão prontamente.
Quaisquer segredos centrais da organização que realmente importassem provavelmente só eram conhecidos por ela. E a base em que os dois trabalhavam já deveria estar vazia. Quanto a qualquer um que trabalhasse lá com seu rosto real, eles estariam mortos há muito tempo. Um de seus subordinados pegou a mulher inconsciente e a jogou diretamente ao lado de Julian. Gengar apareceu e engoliu a alma da mulher de uma só vez. As memórias de toda a vida da mulher então piscaram diante dos olhos de Gengar. Você deveria ir embora. Vá para algum lugar longe de Dracoria. E lembre-se, nunca pense em vingança. Remanescentes da família Wynn, hein? Gostaria de se juntar à nossa organização? A família Walker está ficando cada vez mais forte. Como podemos possivelmente vingar nossa família assim? Irmãozinho, treine muito. Com seu talento, você definitivamente se tornará um campeão um dia. Quando fizer, você pode até se tornar o líder da Organização Y. Com a ajuda da Organização Y, teremos uma chance de vingança. Droga, a tia morreu. Todas as memórias da mulher surgiram na mente de Gengar. Gengar assentiu para Julian, indicando que a identidade da mulher era verdadeira. No que diz respeito a memórias da alma, Julian ainda não tinha descoberto qualquer maneira de adulterá-las, então sua credibilidade era bastante alta. Bem, campeão Walker, eu não menti para você, menti? Vendo Gengar assentir, a mulher sorriu levemente. Você é honesta, vou te dar esse crédito, Julian disse. Então, campeão Walker, você pode me dizer a localização onde Chernias está adormecendo agora? Só então poderei entregar este homem para você. Naturalmente, ela não entregaria os dois, ela precisava manter um como vantagem. A essa altura, Julian já tinha confirmado a identidade da mulher e de suas memórias. Ele tinha visto como seu irmão mais novo era. Correspondia exatamente ao homem inconsciente à sua frente. Capítulo 1162. Morto. Chernias está no reino secreto primal de Celestria, localizado na parte oeste. Julian já tinha decidido qual localização usar para enganá-los. Primeiro de tudo, ele descartou seu próprio país. Se ele afirmasse que estava dentro de Dracoria, o pessoal da Organização Y poderia não acreditar nele de forma alguma. Eles poderiam pensar que ele estava tentando atraí-los para dentro e eliminá-los de uma só vez. Além disso, se membros da Organização Y entrassem em Dracoria, quem saberia que tipo de caos poderiam causar? Afinal, a organização deles ainda tinha um lendário de primeira classe. Julian absolutamente não podia permitir que uma batalha entre lendários de primeira classe eclodisse em seu próprio território. Então ele só podia escolher um país estrangeiro. Entre os vários países que lhe vieram à mente, Julian sentiu que Celestria era a melhor escolha. Afinal, o país deles tinha um reino secreto primal. E havia até rumores de que a energia do tipo fada dentro de seu reino secreto primal era mais concentrada do que outros tipos. Chernias era um lendário de primeira classe do tipo fada. Além disso, os próprios reinos secretos primais carregavam um ar de mistério. E como Celestria e Dracoria não estavam exatamente em bons termos, se ele não fosse bagunçar com eles, então com quem mais seria? Assim como Julian esperava, a mulher à sua frente não parecia suspeitar, pelo menos, não na superfície. Campeão Walker, pelo que sei, Celestria guarda seu reino secreto primal de forma muito rigorosa. Como você entrou? A mulher perguntou. Como eu entrei não é da sua conta. Isso é segredo meu. Eu já lhe dei a localização, Julian disse friamente. Ele deliberadamente mostrou uma expressão de desagrado por ela se intrometer em seus segredos. Agora, você pode entregar o homem no chão? Julian apontou para o remanescente da família Wynn. A mulher assentiu, e seu subordinado imediatamente jogou o homem para Julian também. Talvez a queda tenha sido muito brusca, ou talvez ele estivesse perto de acordar. O homem começou a recuperar a consciência. Vendo-o acordar lentamente, Julian sorriu levemente. Bom, você acordou. O homem, ainda meio desorientado, tensionou-se imediatamente no momento em que viu que era Julian quem falava, suas pupilas se contraíram bruscamente. E então ele notou sua irmã por perto. Ele ainda não sabia que ela já estava morta, assumindo que ela estivesse apenas inconsciente. Lembrando-se do que tinha acontecido antes de perder a consciência, e então olhando para Julian, ele entendeu imediatamente a situação. Fiz tanto pela organização, e é assim que termina? Tornando-me uma moeda de troca em uma negociação? Amarrado como estava, ele lutou para virar a cabeça e questionou a mulher atrás dele. Shane, seu propósito para se juntar à organização nunca foi puro para começar. E sua irmã dependia de seu corpo e segredos para fazer muitas pessoas dentro da organização fazerem coisas por ela. Sem a organização, vocês dois poderiam ter morrido há muito tempo. A mulher olhou para Shane sem expressão. Embora ele fosse de fato talentoso, sua lealdade nunca tinha sido verdadeiramente com a organização. Se ele tivesse sido devotado de todo o coração, ela poderia ter hesitado sobre este negócio, claro, ela ainda teria seguido com ele. Mas pelo menos teria havido alguma hesitação. Então deixe-me perguntar. Quantas pessoas na sua organização são verdadeiramente leais a ela? Shane riu, olhando para ela com zombaria. Depois de dizer isso, ele se virou para Julian, sua expressão mudando de zombaria para raiva. Julian, você matou meu pai e minha tia. Ele rugiu, com saliva quase voando no rosto de Julian. Seu pai não foi morto por mim, foi provavelmente o vovô. Ouvi dizer que ele morreu de forma bastante miserável. Mas se essa tia de quem você está falando é aquela velha, então sim, você pode dizer que eu a matei. Mas está faltando mais uma pessoa. Enquanto falava, Julian apontou para a mulher deitada no chão. Sua irmã, eu também a matei. Shane congelou por um momento, depois olhou para sua irmã e rastejou em direção a ela. Mana, ele chamou suas mãos tremendo enquanto ele alcançava o nariz dela. Sem respiração.
Ela estava morta. Verdadeiramente morta. Eu vou matar você. Vou destruir toda a sua família. Com seu único membro de família restante ido, uma raiva avassaladora surgiu através dele. Ele quebrou as cordas que o prendiam, seus olhos injetados de sangue enquanto ele avançava contra Julian. Parecia que ele queria despedaçar Julian com as próprias mãos. Bam! Mas antes que ele pudesse chegar perto, Julian chutou-o bem no peito, fazendo-o voar para trás. Não estava claro quantas costelas foram quebradas. Antes que ele pudesse se recuperar da dor, o pé de Julian já estava pressionando sua cabeça. Se você quer culpar alguém, culpe seu pai. Ele tentou me matar e falhou, então ele e toda a sua família tiveram que pagar o preço. Como seu filho ilegítimo, você não é exceção. Os irmãos eram inocentes? Em certo sentido, sim. Mas eles carregavam o sangue da família Wynn. Ao fazer as coisas, você tinha que ser completo. Nesse aspecto, John era muito mais implacável que Julian. Veja a família Dawson em Vitória da última vez. Se tivesse sido John a lidar com isso, ele não teria parado apenas em matar a linhagem direta. Ele teria exterminado a família inteira. Até o ratata nos esgotos da propriedade da família Dawson teria sido exterminado. Ah, Julian, eu juro. Shane continuou rugindo e lutando, a fúria em seu coração entrando em erupção como um vulcão. Mas foi tudo em vão. A raiva poderia lhe dar força, mas não podia mudar seu destino. Crack! Com um pouco mais de força do pé de Julian, a cabeça de Shane explodiu como uma melancia. Jengar devorou a alma de Shane, lendo através de suas memórias. Realmente foi um caso de não haver vida após a morte da qual falar. O corpo sem cabeça contorceu-se algumas vezes antes de finalmente ficar imóvel. Celebi, você notou? Julian realmente gosta de esmagar as cabeças das pessoas. Jirachi sussurrou baixinho. Notei isso há muito tempo. Julian tem tendências violentas. Se ele se casar algum dia, ele provavelmente acabará sendo um espancador de esposas, Celebi disse com confiança. De jeito nenhum, Julian não bate em mulheres. Jirachi balançou a cabeça, não acreditando muito nisso. Então olhe para nós. Nós dois somos tão fofos e Julian ainda nos bate. Isso não é prova de suas tendências violentas? Celebi argumentou. Ao ouvir isso, Jirachi sentiu que aquilo realmente fazia algum sentido. Julian estava apenas sentindo uma sensação de satisfação por acabar com os remanescentes da família Wynn quando ouviu Celebi caluniando-o. Jirachi ser fofa, eu admito, mas você, Celebi, não tem nada a ver com fofura agora. Você está apenas gorduroso, Julian disse irritado. Jengar já tinha terminado de processar as memórias de Shane, confirmando que ele era de fato o verdadeiro Shane. Muitas de suas memórias combinavam com as de sua irmã. Ficou claro que os dois eram de fato irmãos biológicos. E não havia menção a um terceiro membro sobrevivente da família Wynn em suas memórias. Neste ponto, Julian podia ter certeza de que não havia sobreviventes remanescentes da família Wynn no mundo. Bem então, campeão Walker, nós partiremos agora. Julian assentiu. Enquanto 5 partiam, Julian disse a Deuxis, vamos voltar. Ele não fez nenhum movimento contra eles, nem tentou detê-los. A razão era simples. Os Unon dentro dele estavam emitindo uma sensação de perigo. Capítulo 1163. Jirachi. Para ele, com seu poder atual, sentir uma sensação de perigo, honestamente, fez Julian suspeitar que os Unon dentro de seu corpo tinham cometido um erro. Com sua força atual, apenas na superfície ele tinha os dragões preto e branco, Jirachi e Deuxis, 4 lendários de primeira classe. Sem mencionar os vários outros métodos de salvamento de vida que ele possuía. Claro, era muito possível que os Unon simplesmente não soubessem sobre todos os trunfos escondidos de Julian, mas mesmo assim ainda o surpreendeu. Mesmo com 4 lendários de primeira classe, os Unon ainda acreditavam que havia uma ameaça. Que diabos? Será que a organização Y não tinha apenas um lendário de primeira classe, mas 2 ou 3? Ou talvez o que eles tinham fosse de classe proibida. Ou o número deles combinava com o dele, ou a qualidade deles superava a dele. Julian inclinou-se para a última. Ele não acreditava que eles pudessem possuir tantos lendários de primeira classe quanto ele. Afinal, ele só tinha 4 porque ele estava essencialmente trapaceando. Não importa quão poderosa a organização Y fosse, eles não deveriam ser capazes de igualar isso. Então era muito mais provável que seu lendário de primeira classe fosse de classe proibida. Uma vez que um lendário de primeira classe atingia esse nível, sua força excedia em muito a dos lendários de primeira classe comuns. Para comparação, quando Mewtwo atingiu esse nível através da Mega Evolução, ele tratou Yveltal como uma criança. A lacuna era realmente enorme. Como os não tinham emitido um aviso, definitivamente não era sem base. Julian escolheu confiar neles. Caso contrário, ele teria realmente querido testar as coisas fazendo um movimento. E assim, ele simplesmente assistiu aos 5 partirem. Por que você não os atacou? Deuxis olhou para Julian em confusão. Ele esperava que após o acordo, Julian se tornasse hostil imediatamente. Depois de passar um tempo com ele, ele tinha chegado a entender sua personalidade, o tipo que uma vez injustiçado, eliminaria seu inimigo inteiramente. Sem mencionar que o outro lado não apenas o tinha como alvo, eles também tinham tido sua família como alvo. Eu não pude mantê-los. No mínimo, aquela mulher seria definitivamente capaz de escapar. Pelo que sabemos, ela pode nem ser a verdadeira. Julian balançou a cabeça. Ele poderia ter ignorado o aviso do Unon e escolhido atacar, mas isso teria sido arriscado demais. Ele nem sabia que tipo de lendário de primeira classe o outro lado tinha, enquanto eles, por outro lado, sabiam exatamente quão forte ele era. A situação não estava clara para ele. Além disso, todos os campeões de Dracoria estavam atualmente no Reino Secreto Primal, deixando-o como o único do lado de fora.
Se ele ficasse preso nesta ilha por causa da Organização Y, não sobraria um único campeão no país. Julian poderia apostar, e o resultado provavelmente seria uma vitória, mas não limpa, e ele provavelmente teria que pagar um certo preço. Considerando tudo, ele escolheu não agir. Do outro lado, a mulher enfrentou a mesma pergunta. O senhor me disse para não fazer nenhum movimento. Aquele cara provavelmente tem mais do que apenas aqueles 4 lendários de primeira classe. 4 lendários de primeira classe. Não são 3. Um de seus subordinados perguntou em confusão. O mundo só sabia que Julian tinha os dragões preto e branco e o recentemente capturado Deuxis, 3 lendários de primeira classe. Quanto a Kyogre ou Mewtwo, esses não contavam neste contexto. Jirachi também é um lendário de primeira classe. A mulher zombou. Jirachi escondeu sua aura muito bem. É normal que você não tenha notado. Se o senhor não tivesse apontado, nem eu teria percebido. Jirachi, o lendário Pokémon do desejo? Um de seus subordinados exclamou. A Organização Y possuía um pouco de informação sobre vários lendários de primeira classe, incluindo alguns que ainda não tinham aparecido no mundo. A lenda diz que Jirachi dorme por 1000 anos e desperta por apenas 7 dias. Se você ganhar seu reconhecimento e fizer um desejo, Jirachi o concederá. Eu pensei que era apenas um Pokémon com o mesmo nome, mas é realmente o verdadeiro Jirachi. Julia escondeu bem. Mas isso não faz sentido. Jirachi não fica acordado apenas por 7 dias? A informação na tábua de pedra poderia estar incompleta? Outro subordinado disse hesitante. Naquela época, a tábua de pedra que eles obtiveram sobre Jirachi só tinha sua metade inferior. A metade superior, provavelmente contendo a imagem de Jirachi, tinha sido perdida, então eles não sabiam como ele parecia. A metade inferior continha registros e informações sobre Jirachi. Não era que eles não tivessem suspeitado que o Jirachi nos braços de Julian era o descrito na tábua de pedra. Afinal, o nome combinava exatamente. E Jirachi não era um nome comum como John ou David. Mas de acordo com a tábua de pedra, Jirachi só deveria despertar por 7 dias antes de cair de volta em um sono de 1000 anos. No entanto, o Jirachi com Julian estava acordado há anos, comendo e brincando todos os dias, contradizendo completamente os registros na tábua de pedra. Além disso, o Jirachi de Julian realmente não carregava o ar de um lendário de primeira classe. Era macio e fofo, ainda mais tipo Pikachu do que o próprio Pikachu. Julian deve ter usado algum método. E agora eu entendo porque ele não se importa com Xerneas. Com Jirachi, ele ainda pode alcançar a imortalidade, a mulher disse, vestindo uma expressão como se tivesse visto através de tudo. Caso contrário, ela simplesmente não conseguia entender por que Julian desistiria da chance de vida eterna. Ele sabia onde Xerneas estava dormindo e até possuía o item para despertá-lo. Suas chances de sucesso já eram muito altas, ainda assim ele desistiu. Então a explicação mais razoável, em sua mente, era que ele já tinha alcançado a imortalidade e, portanto, não precisava mais dela. Na verdade, Julian realmente perguntou a Jirachi se ele poderia lhe conceder a imortalidade. Mas Jirachi só podia estender sua vida por vários milhares de anos, longo, mas não imortalidade verdadeira. Afinal, as habilidades de realização de desejos de Jirachi tinham seus limites. Claro, a Organização Y não sabia disso. Assim como Julia no início, eles acreditavam que Jirachi poderia realizar qualquer desejo. Que hipócrita! Ele já alcançou a imortalidade, ainda assim me diz que é uma maldição em vez de uma bênção. O rosto da mulher estava cheio de zombaria, vendo Julian como nada mais do que um hipócrita sem vergonha. Uma cara em público, outra em privado. Notifique nosso pessoal em Celestria. Peça-lhes que façam arranjos para entrar no reino secreto primal, a mulher ordenou. Como Xerneas supostamente estava naquele reino secreto, entrar nele era inevitável. Entendido, o subordinado assentiu. Se Julian visse esta cena, ele definitivamente perceberia que a Organização Y era ainda mais misteriosa do que ele tinha imaginado. Ele tinha assumido que o plano deles de entrar no reino secreto primal de Celestria dependeria de força bruta, mas acabou que eles só precisavam fazer alguns arranjos. Isso indubitavelmente significava que havia membros da organização deles entre os altos escalões de Celestria, e mais de um. Enquanto isso, Julian já estava a caminho de volta para Dracoria, montado em Reshiram. Julian, aquela mulher é tão burra, ela nem percebeu que você estava mentindo para ela, Celebi disse em descrença, maravilhada que tal pessoa tola realmente existisse. Não é que ela seja burra. São seus próprios desejos que a fizeram acreditar que o que eu disse era verdade, Julian disse com um leve sorriso. Capítulo 1164, 80%. Depois de voltar para casa, Julian ligou imediatamente para James e contou-lhe tudo o que tinha acontecido anteriormente, incluindo seu recente acordo com a Organização Y. Seu pirralho, você é imprudente demais. Você não poderia ter me notificado sobre algo assim com antecedência? James disse desamparadamente. Ele já sabia sobre o reaparecimento dos remanescentes da família Wynn. Embora Julian não lhe tivesse contado, Julian tinha mobilizado o departamento de inteligência de Dracoria. E isso não podia ser escondido de James, o grande ancião. Ele tinha pensado originalmente que Julian estava simplesmente usando a rede de inteligência para investigar os remanescentes da família Wynn. O que ele não esperava era que isso acabaria envolvendo o mestre mais misterioso da Organização Y, e que os dois lados tinham até conduzido uma transação hoje. Só depois que tudo foi feito é que Julian o informou. Você quer que eu notifique Celestria para prestar atenção ao seu reino secreto primal e à Organização Y, não é? James perguntou. Grande tio, você é incrível. Você adivinhou de primeira. Julian disse com um sorriso lisonjeiro. Embora a transação tenha sido concluída, seu relacionamento com a Organização Y não tinha melhorado por causa disso. Pelo contrário, uma vez que a Organização Y descobrisse que a localização que Julian forneceu não tinha Xerneas lá de forma alguma, eles perceberiam imediatamente que Julian os tinha enganado.
Para uma organização poderosa como eles serem feitos de bobos assim, eles indubitavelmente buscariam vingança. Portanto, a melhor solução era impedi-los de entrar no reino secreto primal de Celestria. Enquanto eles não pudessem entrar, falhar em encontrar Xerneas não poderia ser atribuído a Julian. Corte as bobagens, James repreendeu com um sorriso, depois franziu a testa levemente. Eu informarei Celestria sobre isso. Mas se o que você está dizendo é verdade, que a Organização Y possui um poder que você considera preocupante, então duvido que Celestria seja capaz de impedi-los de entrar. Se Julian não tivesse lhe dito isso tão seriamente, James poderia ter pensado que ele estava brincando. Seu próprio sobrinho neto pródigo tinha 3 lendários de primeira classe e também podia invocar Kyogre e Mewtwo. Para alguém assim, sentir uma sensação de perigo vinda do mestre da Organização Y era simplesmente inacreditável. Não importa se eles não conseguirem impedi-los. Contanto que confirmemos que eles entraram no reino secreto primal, eu entrarei também, e farei com que eles nunca mais saiam. Julian zombou. A Organização Y seria absolutamente incapaz de resistir à tentação de Xerneas, então eles definitivamente entrariam no reino secreto primal. Em qualquer reino secreto, todos os dispositivos eletrônicos tornavam-se inutilizáveis, e o reino secreto primal não era exceção. Além disso, a erosão de energia era extremamente severa. Pessoas comuns podiam ficar por no máximo 2 meses. Mesmo que a Organização Y tivesse maneiras de estender essa duração, provavelmente não excederia meio ano. Uma vez que eles realmente entrassem no reino secreto primal, aquele mestre quase certamente entraria pessoalmente. E aquele misterioso lendário de primeira classe entraria também. Ao mesmo tempo, as forças de elite da Organização Y provavelmente também entrariam. Uma vez dentro do reino secreto primal, completamente cortado do mundo exterior, Julian seria capaz de eliminar todos eles de uma só vez. Ele já estava preparado para usar 2 dos cartões de invocação de Rayquaza, caso contrário. Ele provavelmente não seria capaz de impedir que aquele mestre e o misterioso lendário de primeira classe com ela escapassem. Contanto que eles entrassem no reino secreto primal, Julian estava com mais de 80% de confiança de que poderia aniquilá-los lá para sempre. Eu preciso pensar sobre isso, e não haja de forma imprudente nesse meio tempo. James tinha inicialmente pensado que Julian só queria que Celestria impedisse a Organização Y de entrar em seu reino secreto, mas ele não esperava que houvesse um plano de contingência. Se a Organização Y realmente entrasse no reino secreto primal, Julian o seguiria. Mas anteriormente Julian tinha mencionado que sentia uma sensação de perigo vinda do mestre da Organização Y. Então, e se algo acontecesse com ele quando ele entrasse no reino secreto primal sozinho? Grande tio, não se preocupe. Eu tenho trunfos, Julian disse rapidamente. Você tem trunfos. Você acha que eles não têm? Julian, nunca subestime ninguém. A Organização Y existe há tanto tempo sem ser exterminada. Sua força acumulada pode ser mais profunda do que a de alguns grandes países. James rapidamente o avisou, com medo de que Julian agisse impulsivamente. Julian era a pessoa mais importante da família Walker, sem exceção. Qualquer um na família Walker poderia morrer, incluindo ele, até a família inteira poderia perecer, mas Julian tinha que sobreviver. Portanto, aos olhos de James, esse tipo de comportamento arriscado era absolutamente inaceitável. Grande tio, estou com 80% de confiança de que possa eliminar todos eles dentro do reino secreto. Julian pensou que declarar uma taxa de sucesso de 80%, uma alta probabilidade, seria suficiente para convencer James a concordar. Mas no momento em que terminou de falar, um rugido veio através do telefone. 80%? Isso é praticamente jogar sua vida fora. A menos que você tenha 200% de certeza. Não se atreva a agir de forma imprudente. Julian afastou o telefone um pouco do ouvido, com medo de que o rugido pudesse deixá-lo surdo. Neste momento, o rosto de Julian estava cheio de confusão. Como uma chance de 80% de repente se tornou nada diferente de jogar sua vida fora. Ele não conseguia entender o que havia de errado com seu grande tio, porque ele parecia ter tão pouca confiança nele. A verdade era que Julian nunca considerou quão importante ele era para a família Walker. Todos na família sabiam de sua importância. No entanto, ele, aquele no centro de tudo, não fazia ideia do quanto ele realmente importava. Se ele tivesse que classificar, ele colocaria seus pais, Love, avós, tio, Jade e grande tio à frente de si mesmo. Até Alice provavelmente o superaria, embora ele não tivesse muita conexão emocional com ela. Seu único vínculo era através de seu tio e Jade. Estou lhe dizendo, sem minha permissão, você não tem absolutamente permissão para agir. Informarei Love sobre isso. Se você se atrever a agir por conta própria, veja como Love lida com você. Ao ouvir isso, o rosto de Julian caiu imediatamente. Grande tio, eu vou ouvir o senhor. Não há necessidade de envolver Love em algo tão pequeno. Ao contar a Love, seu grande tio quase certamente exageraria as coisas, e então esqueça de sair de casa. Ele poderia nem ter permissão para ir ao banheiro sem deixar a porta aberta. Bom que você entende. Se não há mais nada, estou desligando. Ao ouvir a resposta de Julian, James mostrou um sorriso satisfeito. Se havia alguém neste mundo que Julian ainda temia, era definitivamente Love. Ou melhor, respeitava seria uma palavra mais precisa. Para Love, que tinha cuidado dele e de toda a família desde a infância, o respeito de Julian vinha do fundo do seu coração. Você poderia repreendê-lo ou insultá-lo, e Julian poderia não se importar. Mas se você se atrevesse a falar mal de Love, então desculpe, ele não o deixaria passar. A ideia de queixas não envolvendo a família simplesmente não existia no livro de Julian. Para ele só havia erradicar o problema inteiramente. Suspiro. Eu não deveria ter contado ao grande tio. Eu poderia simplesmente ter feito a guarda de aço ficar de olho no reino secreto primal de Celestria. Contanto que pessoas suspeitas entrassem, seria muito provavelmente a Organização Y. Julian suspirou. Mas não havia uso em se arrepender agora.
Capítulo 1165. O treinamento de Agron. Lucario deu um único passo e apareceu diante de Agron em um instante, desferindo um soco direto. A força que irrompeu de seu punho condensou o ar à frente em uma massa sólida. Bum! O mega soco atingiu pesadamente o abdômen de Agron. Mesmo contra um punho capaz de despedaçar uma montanha, Agron não recuou um único passo. Bum! 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 Uma barragem implacável se seguiu. Incontáveis mega-socos borraram-se em imagens residuais, e as ondas de choque que geraram varreram a arena como uma tempestade furiosa. Mas todas foram bloqueadas pela barreira protetora que Deuxis havia criado. No entanto, a própria barreira ondulava continuamente com ondas de energia em cascata. Lucario rosnou em voz baixa, o poder por trás de cada mega-soco aumentando constantemente. Agron, enquanto isso, estava sendo lentamente empurrado para trás. A cada passo que seu corpo massivo dava, o chão tremia. Esses dois são monstros absolutos. Até Deuxis estalou a língua internamente, despejando continuamente energia para manter a barreira. Mesmo uma barreira criada por um lendário de primeira classe como Deuxis não conseguiria resistir até o final da batalha. E isso ocorria com um lado focando puramente no ataque e o outro puramente na defesa. Se Agron também entrasse na ofensiva, as ondas de choque resultantes seriam ainda mais aterrorizantes. 10 socos. 100 socos. 200 socos. Lucario desferiu 1000 socos completos, exaurindo completamente sua resistência. Luz, K. Lucario caiu sobre um joelho, encarando com frustração relutante Agron, que estava parado a alguns metros de distância. Mesmo depois de levar 1000 de seus socos, Agron ainda estava de pé, embora a armadura em seu abdômen estivesse rachada e afundada. Embora tivesse de fato rompido sua defesa, ele havia desferido 1000 socos. Tudo bem, não fique desanimado. Mesmo Metagross teria dificuldade em romper a defesa de Agron em pouco tempo. Julian caminhou até Lucario e deu um tapinha em seu ombro, confortando. Seu investimento no treinamento de Agron era inferior apenas ao investimento em Metagross. Afinal, os dois Pokémon de assinatura da família Walker ao longo das gerações eram o Metagross prateado e o Agron. Na entrada do ginásio de sua família, havia 2 estátuas fundidas em aço, uma de Metagross e uma de Agron. Como Julian também seguia o caminho do tipo aço de longa data da família Walker, seu treinamento de Agron, o escudo mais forte, recebia naturalmente grande importância. Era apenas que, em comparação com Metagross, Agron recebia um pouco menos de atenção. Depois de confortar Lucario, Julian caminhou até Agron, pegou uma poção e borrifou-a em seu abdômen ferido. Lucario havia concentrado todos os seus ataques em um único ponto, então o ferimento era na verdade bastante grave. Dói, não dói? Julian perguntou. Agron assentiu, realmente doía. Lucario rompeu sua armadura abdominal por volta do 500º soco. No 800º soco, seu poder já tinha começado a diminuir. Caso contrário, você estaria com muito mais dor agora. As poções fornecidas pelo sistema eram altamente eficazes. O sangramento parou imediatamente após apenas algumas borrifadas. Movimentos do tipo lutador causavam dano quádruplo a Agron. Se tivesse sido qualquer outro tipo de ataque, ele poderia não ter rompido sua defesa de forma alguma. Moltres, Ácio. Julian apontou para Agron, cujo sangramento acabará de parar. Antes que Agron pudesse reagir, chamas abrasadoras o envolveram. Apenas o aço que passou por incontáveis têmperas poderia ser forjado na armadura mais forte. Se Agron pudesse suportar as chamas de Reshiram e Zekrom, Julian teria até considerado tê-los para assá-lo. Infelizmente essa não era uma opção. As chamas de Moltres queimaram Agron por mais de meia hora. Quando terminou, todo o corpo de Agron brilhava em vermelho como ferro aquecido. Julian já havia retirado vários barris de líquido prateado de seu espaço do sistema e os colocado no chão. Despeje isso sobre Agron. Fluido de manto, um líquido produzido pelo movimento tectônico. Usá-lo para resfriar aço pode aumentar muito a dureza do aço. Este item era um tesouro subsupremo, obtido pela família Walker apenas alguns dias atrás. No momento em que chegou, foi imediatamente entregue nas mãos de Julian. À medida que barril após barril de fluido de manto era derramado sobre a cabeça de Agron, seu corpo anteriormente em brasa resfriava rapidamente. Ao mesmo tempo, ele absorvia continuamente a energia contida no fluido. Sob a superfície em brasa, os poros externos de Agron tinham se aberto totalmente, permitindo que ele absorvesse o fluido de manto com mais eficiência. Depois que todos os 10 barris foram usados, o corpo de Agron voltou à sua cor normal. No entanto, Julian ainda não ousava chegar muito perto, sua temperatura interna ainda estava extremamente alta. O ferimento em seu abdômen agora estava completamente curado. Então, como está? Alguma melhora? Julian perguntou. Agron assentiu. Cerca de 0,5%. 0,5%? Isso não é ruim. Julian assentiu. Se alguém soubesse que Julian tinha usado 10 barris cheios de fluido de manto, e ainda assim aumentou a defesa de Agron em menos de 1%, sua primeira reação seria definitivamente de descrença. Afinal, o fluido de manto era amplamente reconhecido como um dos melhores tesouros para aumentar a defesa de Pokémon do tipo aço. Apenas 10 quilos já poderiam melhorar significativamente o poder defensivo de um tipo aço. E Julian tinha acabado de usar não menos que 10 barris de 100 quilos. No entanto, mesmo com uma quantidade tão enorme, a defesa de Agron aumentou em menos de 1%. Isso só poderia significar que a defesa base de Agron já tinha atingido um nível absurdamente alto. Então o efeito do fluido de manto era naturalmente bastante limitado. Provavelmente não precisarei usar mais isso então, Julian murmurou. Esta não era a primeira vez que Agron usava fluido de manto. A essa altura, provavelmente tinha sido usado 20 ou 30 vezes, com os efeitos diminuindo a cada vez. Se ao menos eu pudesse encontrar fluido do núcleo, esse material é muito mais eficaz que o fluido de manto.
Fluido do núcleo era um tesouro de classe mundial, classificando-se 2 níveis acima do fluido de manto, e seus efeitos eram naturalmente muito superiores. Infelizmente, tesouros desse nível não eram algo que você pudesse obter apenas por ser forte, dependia mais de sorte. Mesmo com seu aparelho de prospecção, Julian não tinha encontrado muitos tesouros de classe mundial até agora. Encontrar algo assim realmente dependia do destino. Capítulo 1166. Jake está de volta. Filho, ouvi dizer que você capturou outro lendário de primeira classe. Depois de terminar o café da manhã, Julian estava deitado no quintal sobre a barriga de Arcanine, tomando sol. A luz do sol brilhava sobre ele, fazendo-o sentir-se completamente preguiçoso e relaxado. Pai, você já saiu? Ao ouvir a voz familiar, Julian virou-se imediatamente para olhar e viu seu pai caminhando em sua direção. O que você quer dizer com saiu? Faz parecer que eu estava trancado em algum lugar. Jake franziu os lábios, um tanto insatisfeito. Onde está o vovô? Julian não viu John. Seu avô foi para a cidade do Oriente visitar sua avó, Jake disse. O vovô foi sozinho? Eles não vão acabar discutindo, então? Julian perguntou preocupado. Ambos os seus avós tinham personalidades fortes e teimosas. Essa era uma das razões pelas quais eles se divorciaram. Se eles se encontrassem sozinhos, Julian sentia que poderiam acabar brigando. Eles definitivamente vão discutir, Jake disse. Ele já podia imaginar John tentando exibir seus 5 Pokémon de nível campeão na frente de sua mãe, apenas para receber uma bronca em troca. Bem feito por sempre favorecer esse pirralho rebelde. Pai, controle sua expressão um pouco. Vendo a quase imperceptível satisfação maligna no rosto de Jake, Julian sentiu-se sem palavras. Eles eram seus próprios pais. Você não pode esperar algo melhor para eles? Não há nada de errado com minha expressão, garoto. Não diga bobagens, Jake avisou. Julian assentiu. Como foram os ganhos do território secreto desta vez? Julian perguntou. Com isso, Jake ficou visivelmente animado. Enormes. Meu Agron atingiu o nível campeão. Agora tenho 2 Pokémon de nível campeão. O Scizor do seu avô também rompeu para o nível campeão. Isso não significa que o vovô agora tem 5 Pokémon de nível campeão? Sim. E os outros? Assim como da última vez, todos os campeões da Dracoria tinham entrado no território secreto. Como Jake e John ganharam tanto, os outros deveriam ter ganhado também. O velho Duque, o Alakazam, atingiu o nível 97. E aquele velho William também ganhou outro Pokémon de nível campeão. Um Alakazam nível 97, isso o colocava no nível campeão de estágio final. Em termos de nível apenas, Duque provavelmente estava à frente de todos os outros campeões. O aparecimento do território secreto primordial tinha tornado muito mais fácil para treinadores de nível campeão melhorarem, e também tinha aumentado muito as chances de pseudo-campeões de pico romperem para o nível campeão. Claro, o perigo também era extremamente alto. Se Julia não tivesse tomado a iniciativa mais cedo e obtido informações quase completas sobre o território secreto, não havia como John e Jake terem rompido tão facilmente. E quanto àquele novo lendário de primeira classe? Deixe-me vê-lo, Jake disse impacientemente. Deoxys. Julian chamou e no segundo seguinte, Deoxys apareceu na frente deles. Olhando para a forma peculiar de Deoxys, Jake estava cheio de espanto, mas depois falou com inveja óbvia. Você, pirralho, realmente tem uma sorte ridícula. Outro lendário de primeira classe. Por que nunca tenho esse tipo de sorte? Pai, mesmo que você capture um lendário de primeira classe, provavelmente perderia sua vida por isso. Se a mãe se casar novamente então, não vou impedi-la. Julian revirou os olhos. Se não fosse por sua habilidade passiva proteção de um não, sua expectativa de vida já teria sido drenada. Em circunstâncias normais, mesmo que um lendário de primeira classe estivesse disposto a segui-lo, no momento em que você o comandasse, mesmo para algo tão trivial quanto servir-lhe um copo de água, isso consumiria 1 ou 2 dias de sua expectativa de vida. Além disso, a menos que você estivesse no nível campeão, mesmo se você fosse um pseudo-campeão de pico comandando um lendário de primeira classe disposto, qualquer ordem que você desse drenaria instantaneamente sua expectativa de vida. Quanto aos treinadores de nível campeão, a expectativa de vida consumida dependia da escala do comando. Jade tem um também. Vou apenas comandar aquele para resolver meu problema, Jake disse. Quando ele saiu do território secreto primordial, a equipe relevante o informou de tudo o que aconteceu durante aquele tempo. Entre essas coisas estava a questão sobre Deoxys. No entanto, em relação aos remanescentes da família Wynn, o membro da equipe não sabia, já que Julian tinha tratado desse assunto em segredo. Mesmo que ele tivesse mobilizado o departamento de inteligência da Dracoria, alguém no nível da equipe não tinha acesso a informações tão confidenciais. Pai, enquanto você e o vovô estavam lá dentro, a família Wynn apareceu de novo. Jake, que estava de bom humor, imediatamente ficou sombrio ao ouvir isso. Uma fria intenção de matar irradiou de seu corpo. O que eles fizeram? Claro, eles tentaram me assassinar. Julian deu de ombros. E onde eles estão agora? Naturalmente, eu me livrei deles. O fato de Julian ter quase sido envenenado até a morte pela família Wynn naquela época era um pesadelo absoluto para cada membro da família Walker. Não deixe que o habitual pirralho isso, pirralho aquilo de Jake engane ninguém. No fundo, esse assunto era algo que ninguém na família Walker poderia deixar passar. Afinal, Julian era seu único filho. Se não tivesse havido intervenção em nível nacional naquela época, Jake não teria parado apenas em eliminar a família Wynn. Ele teria aniquilado até mesmo seus clãs afiliados. Era apenas que John não era um campeão na época. Se ele tivesse sido, Jake provavelmente teria ido até o fim para exterminá-los. Você tem certeza de que eles estão todos mortos? Jake perguntou.
Sim, desta vez eles devem ser completamente eliminados, Julian assentiu. Ele não entrou em detalhes, já que envolvia a Organização Y. Se ele explicasse, teria que mencionar seu acordo com eles também. Depois de já ter recebido uma bronca de seu grande tio, Julian não tinha desejo de ser repreendido novamente por seu pai, então ele simplesmente ficou quieto. Daí, bum, Love apareceu de repente atrás de Jake e bateu o rolo de massa que segurava diretamente na parte de trás da cabeça de Jake. Daí, Love repreendeu enquanto balançava. Love, você nem conseguiu terminar de matá-los direito. Você sabe que meu filhote quase foi envenenado até a morte de novo pela família Wynn? Que tipo de pai inútil você é? Bum, bum, bum. O rolo de massa continuou batendo sem pausa. Jake desviou enquanto gritava. Love, isso era um assunto inacabado do papai, não meu. Não fui eu. Infelizmente seus movimentos eram muito lentos aos olhos de Love. Ele não conseguia desviar de um único golpe. Jake entendeu porque Love estava batendo nele e não achava que era completamente inocente. Ele apenas esperava que Love fosse um pouco mais leve com ele. Ao mesmo tempo, ele já estava pensando em fazer John experimentar o mesmo tratamento quando voltasse. Filhos ferrando com seus pais provavelmente era uma tradição dos Walkers. Love, papai acabou de voltar. Cerca de 100 golpes devem ser o suficiente. Ele ficará em casa por um tempo, então você pode bater nele todos os dias. Não precisa ter pressa. Julian disse com um sorriso enquanto observava a cena se desenrolar. Seu pirralho. O que você acabou de dizer? Vou bater em você até a morte agora mesmo. Jake estava furioso e correu em direção a Julian. Mas depois de apenas um passo, sua perna foi atingida por Love. Com um baque, ele caiu estatelado no chão. Então o rolo de massa de Love começou a massagear suas costas. Arguin. Capítulo 1167. Batalha continua. Julian sentiu que deveria ser um filho verdadeiramente filial. Observando seu pai sendo mantido no chão e espancado por Love, soltando gritos agonizantes por cerca de 10 minutos, ele começou a sentir um pouco de pena. Os gritos tinham passado de altos e claros para fracos e débeis, e Julian não conseguia mais assistir. Love, isso é o suficiente. Se você continuar batendo nele, ele pode morrer. Você pode continuar quando ele se recuperar. Ele acrescentou mais uma frase no final. Daí, Love sentiu que Julian fazia sentido, então guardou seu rolo de massa e disse a Jake em um tom irritado, seja mais minucioso ao lidar com as coisas na próxima vez. Com isso, ela pisou nas costas de Jake e foi embora. O almoço precisava ser preparado. Como Jake estava de volta hoje, mais pratos precisavam ser feitos, embora ele fosse levá-los para a cozinha para comer. Alguém como ele não merecia um lugar à mesa. Pirralho, eu sou seu pai. Você não tem medo de ser atingido por um raio por me tratar assim? Vendo Love sair, Jake rapidamente se levantou do chão, sacudiu a poeira e olhou ferozmente para Julian. Naquela época, eu deveria ter apenas espalhado esse filho rebelde na parede. Claro, os gritos de Jake antes eram todos uma encenação. E Love sabia disso também. Eu não acabei de interceder por você com Love? Caso contrário, você ainda estaria deitado aqui gritando. Julian sentiu que seu pai estava sendo um pouco ingrato. Não importa como você olhasse, ele o tinha salvado. Se ele não estava grato, tudo bem, mas por que ele ainda estava xingando? Então suponho que eu deva te agradecer? Jake cerrou os dentes enquanto olhava para seu filho não filial. De nada. Julian sorriu, então inclinou imediatamente a cabeça para o lado. Um sapato passou voando por onde sua cabeça tinha estado. Com um tapa, atingiu Arcanine bem na cara. Au, au. Arcanine ficou instantaneamente infeliz. Levantou-se e soltou uma barragem de insultos a Jake. Além de seu próprio treinador, Slowking e Love e Arcanine não temia ninguém. Jake estava absolutamente furioso. Mesmo que ele não entendesse o que Arcanine estava latindo, seu tom e expressão deixavam claro que não era nada legal. O cachorro ganha confiança de seu dono, pai. Você nunca ouviu esse ditado? Julian disse. Então ele acariciou a cabeça de Arcanine, sinalizando para que se acalmasse. Até ele sentiu que o cachorro tinha ido longe demais com os insultos. Felizmente, Jake não conseguia entender o que Arcanine estava dizendo. Caso contrário, ele poderia tê-lo assado no local. Garoto, faz um tempo desde que te ensinei algo. Que tal uma partida? Jake pegou uma pokebola. Claro, Julian assentiu. Ele estava se sentindo um pouco entediado de qualquer maneira, então uma batalha seria uma boa maneira de passar o tempo. Então os dois foram para o campo de batalha. Deuxis prepare o campo. Uma barreira psíquica surgiu, que era muito mais resistente do que as barreiras de proteção de campo padrão. Pokémon, Metagross, Aço Psíquico. Nível, 92. Potencial, roxo. Habilidade, metal leve. Item segurado, revestimento metálico. Gênero, sem gênero. Nota, usou fruta terra ouro. O poder dos movimentos do tipo aço aumentou em 20%. Nota, usou gema de agilidade. Velocidade aumentada em 30%. Nota, usou gema de punho. O poder dos movimentos de soco aumentou em 30%. Nota, usou solo nativo. Recupera 1% de HP por segundo quando está no solo. Nota, usou pedra de cristal. Defesa aumentada em 20%. Vendo as estatísticas do Metagross de seu pai, Julian ficou um pouco surpreso. De onde veio a pedra de cristal? Ele já sabia sobre os 4 primeiros itens, mas de onde veio o 5º? Você encontrou um tesouro supremo no território secreto primordial? Julian perguntou. Então você percebeu, hein? Jake ficou um pouco surpreso e depois disse orgulhosamente, tive muita sorte desta vez. Eu realmente consegui encontrar um tesouro supremo. A propósito, garoto, por que você não pegou esse tesouro? Jake perguntou curioso.
Droga, que sorte ridícula! Julian sentiu-se um pouco invejoso. Afinal, sem um aparelho de prospecção, ele não achava que sua sorte abismal permitiria que ele encontrasse um. Não me interessou. Mas ele ainda respondeu teimosamente. Não havia como ele ter perdido. Qualquer tesouro seria detectado pelo aparelho de prospecção, quanto mais um supremo. Se não tivesse aparecido naquela época, devia ainda estar em processo de formação e não tinha se manifestado totalmente ainda. Deve ter aparecido apenas depois que ele saiu do território secreto primordial. Então a sorte de Jake era nada menos que absurda. Ainda assim, Julian não se importava muito com isso. Era apenas um tesouro supremo comum, não tão útil para nenhum de seus principais Pokémon da equipe. O Metagross de Jake tinha usado um total de 5 tesouros supremos. O segundo e o terceiro foram dados por Julian, enquanto os outros foram obtidos pelo próprio Jake. Meta, vendo Julian, o Metagross de Jake o cumprimentou com uma voz profunda e estrondosa. Desde pequeno, Julian adorava deitar nas costas de Metagross, então o vínculo entre eles era muito forte. Naquela época, Metagross tinha até querido dividir um Beldum para Julian usar como seu Pokémon inicial. Infelizmente, Julian recusou e, em vez disso, escolheu o Beldum dividido do Metagross de seu avô. Isso tinha deixado o Metagross de Jake sentindo-se triste por um longo tempo. Metagross, não se segure. Mostre a esse garoto do que você é feito. Dê tudo o que você tem. Metagross assentiu. A mão de Julian alcançou uma Pokébola em sua cintura. Dragonite. Ele enviou Dragonite. Ele não usou seu próprio Metagross, já que isso seria um pouco injusto demais contra o Metagross de Jake. Pokémon, Dragonite, Dragão Voador, nível 92. Potencial, Dourado. Habilidade, Foco Interno. Item segurado, Presa de Dragão. Gênero, masculino. Nota, embebido no Lago do Dragão, movimentos do tipo dragão causam 25% mais dano. Notas, usou Pena do Céu, velocidade de voo aumentada em 30%, com uma certa chance de restaurar 15% de HP enquanto estiver no ar. Notas, usou Alma de Dragão, a origem do dragão é triplicada, o poder dos movimentos do tipo dragão aumentou em 50%, suprimindo Pokémon do mesmo tipo em 10% a 90%, dependendo da diferença de força. Nota, potencial dourado, caminho para a divindade desbloqueado, todos os atributos aumentaram em 50%. Depois de completar a missão principal de treinar 6 Pokémon de nível campeão, Julian foi recompensado com 2 lendas douradas. Ele originalmente queria usar ambos em seu Metagross para ver se conseguia elevar seu potencial dourado ainda mais, mas o sistema indicou que não poderia ser usado. Então ele deu um deles para Dragonite. Ele sentiu que devia um pouco ao Dragonite. Em comparação com seus pares, Dragonite tinha menos tesouros supremos e Gengar, o escolhido, tinha superado ele apesar de vir depois. Então Julian não hesitou e deu um diretamente para Dragonite. Quanto ao segundo, esse naturalmente foi para Agron, sem dúvida sobre isso. Capítulo 1168. Dragonite contra Metagross. Julian já tinha usado ambos os itens. Então agora, contando com Metagross, ele tinha 3 Pokémon com potencial de grau ouro. Quanto aos outros Pokémon de sua equipe principal, eles teriam que ir com calma. Afinal, fragmentos de lenda dourada eram ainda mais raros do que fragmentos de Mewtwo. Ao longo dos anos, Julian só tinha conseguido criar uma lenda dourada completa a partir deles. Para um Pokémon se tornar um lendário de primeira classe, ele precisava absolutamente de potencial de grau ouro. Sem isso, o auge que ele poderia alcançar era a categoria de campeão. Dragonite olhou para seu oponente e, ao perceber que era o Metagross, fez uma pequena pausa e imediatamente ficou empolgado. Ele não conseguia vencer o que estava em casa, mas vencer este não deveria ser problema. Dragonite ainda precisava trabalhar em seu controle emocional. Ele não conseguia esconder sua empolgação de jeito nenhum. A expressão de Metagross escureceu levemente, sentindo que estava sendo subestimado por este Dragonite. Metagross, Garra de Metal. Jake iniciou o ataque. O Dragonite de Julian era incrivelmente forte. Mesmo quando era um Dratini, ele já tinha mostrado um talento surpreendente. E após testes foi revelado que seu potencial era roxo, ainda maior do que o do Beldum de Julian na época que era apenas azul. E um Dratini tão talentoso teria vindo, supostamente, de um ovo que Julian pegou casualmente na estrada. Mesmo agora, Jake sentia que esse moleque devia tê-lo tomado por um tolo. Garra de dragão, Julian disse calmamente. Uma garra de dragão verde esmeralda colidiu pesadamente com uma garra de metal prateada no meio do ar. A energia do tipo dragão e a energia do tipo aço se chocaram violentamente, espalhando-se em todas as direções. O próprio ar parecia tremer sob a pressão aterrorizante. Bum! Com uma explosão alta, a fumaça subiu enquanto Metagross era jogado para trás pelo impacto. Dragonite, no entanto, atravessou a fumaça e avançou direto para Metagross. Claramente, naquela troca, Dragonite levou a melhor. O Metagross de Jake tinha, sim, mais tesouros supremos, 5 contra os 3 do Dragonite. Mas em termos de qualidade, os tesouros supremos do Dragonite eram claramente superiores. E além disso, Dragonite tinha potencial de grau ouro, aumentando sua força geral em 50%, um efeito que nem mesmo tesouros de classe mundial podiam igualar. Perder a vantagem na primeira troca foi algo que Jake não esperava, afinal, ele tinha enviado seu as. O Dragonite de Julian nem era seu Pokémon as.
Metagross, que tinha sido empurrado para trás, estabilizou-se rapidamente e disparou um canhão de luz na direção do Dragonite que avançava contra ele. Embora Dragonite estivesse mudando constantemente sua trajetória, Metagross possuía um cérebro de supercomputador. Com sua análise, o padrão de movimento de Dragonite foi rapidamente previsto. O canhão de luz parecia antecipar o caminho de Dragonite com antecedência. Vendo o ataque vindo direto em sua direção, Dragonite percebeu que não podia desviar. Ele parou abruptamente e só pôde cruzar os braços na frente de si para bloquear. Bum! Sob a força do canhão de luz, Dragonite foi empurrado continuamente, seus pés arrastando pelo chão e produzindo um longo rastro de faíscas. Claramente, até o chão do campo de batalha tinha sido reforçado pela barreira de Deuxis. Após ser empurrado por quase 100 metros, o poder do canhão de luz começou a diminuir. Com um leve bater de asas, Dragonite criou uma rajada poderosa que dispersou o ataque instantaneamente. As escamas em seus braços estavam rachadas, e um pouco de sangue estava escorrendo. Moleque, não subestime meu Metagross. Tendo recuperado algum terreno, Jake soltou um suspiro de alívio secretamente. Embora soubesse que não era mais páreo para seu filho, mas como pai, o orgulho ainda importava. Mesmo que perdesse, ele não podia perder tão feio. Pai, eu não ousaria subestimá-lo, Julian disse. Mas que tal você fazer uma mega evolução? O rosto de Jake escureceu. Esse moleque, ele tinha acabado de dizer que não o subestimaria, e agora estava sugerindo uma mega evolução. Ele estava insinuando que a diferença entre seu Metagross e o Dragonite era tão grande assim? Pulso do dragão. Julian respondeu com suas ações. Dragonite tinha de fato estado em uma leve desvantagem contra o canhão de luz de Metagross agora há pouco. Mas isso era apenas porque Metagross tinha um cérebro de supercomputador. Se eles estivessem 10 metros mais próximos, quando o cálculo fosse concluído, Dragonite já teria chegado perto demais. Pulso do dragão era um movimento do tipo dragão, e seu poder tinha sido aumentado em 50% graças à alma do dragão. Um dragão verde esmeralda feroz surgiu direto em direção a Metagross, sua energia intensa fazendo o espaço ao redor tremer. Metagross mega evoluir. Vendo aquele nível de poder, Jake disparou imediatamente a mega evolução. Metagross Giga Impacto. Após a mega evolução, o nível de Mega Metagross tinha subido para 93, e sua força aumentou naturalmente. No ar, o pulso do dragão em forma de dragão mergulhou, enquanto Mega Metagross estendeu seus 4 membros para frente. Suas garras afiadas brilhavam com uma luz arrepiante, e ondas de energia envolviam seu corpo. Então, como um foguete, ele disparou do chão. Ambos os Pokémon irradiavam flutuações de energia poderosas e avassaladoras. Pulso do dragão e Giga Impacto colidiram. Bum! Uma explosão de abalar a terra ecoou pelo campo de batalha, e as ondas de choque maciça surgiram como ondas de maré, batendo continuamente contra a barreira protetora. Felizmente, a barreira foi criada por Deuxis, um lendário de primeira classe. Se tivesse sido feita por qualquer outro Pokémon, provavelmente não teria durado mais do que alguns segundos sob essas ondas de choque. Bum, bum, bum. Uma série de explosões soou, e toda a arena foi envolvida por uma densa fumaça preta. Claro, isso não afetou Julian ou Jake. Para treinadores do nível deles, mesmo que não pudessem ver os Pokémon no campo, eles podiam sentir claramente suas posições e condições. Dentro da fumaça, Dragonite bateu as asas, dispersando a névoa e revelando a si mesmo e a Metagross. Nenhum dos Pokémon parecia ferido. Parecia que estavam equilibrados. Mas na realidade, Dragonite levava melhor. Afinal, seu pulso do dragão era apenas um construto de energia, enquanto o próprio Metagross estava diretamente envolvido no Giga Impacto. Era como comparar dois mestres espadachins. Um controlava uma espada com telecinese para lutar, enquanto o outro empunhava uma espada na mão, e eles acabavam empatados. Essa era basicamente a situação aqui. Droga, mesmo após a mega evolução, ainda não consigo obter vantagem. O rosto de Jake escureceu. Se esse moleque o fizesse perder feio demais, ele definitivamente confiscaria aquele console de edição limitada que tinha acabado de comprar para ele. Diferente dos pensamentos de Jake, a mentalidade de Mega Metagross era muito mais simples, ele queria vencer. Mesmo que seu cérebro de supercomputador já tivesse calculado que sua chance de vitória era inferior a 1%, ele ainda queria vencer. Não apenas por Jake, mas por si mesmo também. Jake queria manter seu orgulho como pai, e ele, como parceiro mais forte de Jake, também precisava manter seu orgulho. Capítulo 1169. Estado de fluxo. Em batalhas entre Pokémon, não importava o quão grande fosse a diferença de força, mesmo que um dos lados soubesse que não tinha chance de vencer. No fundo, ainda existia o desejo pela vitória. Esse desejo pela vitória era a maior força motriz por trás da busca de um Pokémon por força. A vitória era o que ele queria, e também o melhor presente que poderia oferecer ao seu treinador. A voz de Mega Metagross era tão estável quanto sempre, mas desta vez Jake podia sentir o espírito de luta intenso queimando dentro dele, e seu desejo de vencer. Seu moleque. Jake caiu na gargalhada. Hoje vou mostrar a você o quão forte seu velho e o Metagross realmente são. Mega Metagross soltou outro grito baixo como se respondesse a ele. Algo tinha mudado. Os olhos de Julian se arregalaram levemente. A conexão entre seu pai e Mega Metagross tinha mudado, como se estivesse se fundindo lentamente em um só.
Este era o estado de fluxo. Ele estava totalmente atônito. Para um treinador entrar no estado de fluxo com seu Pokémon era equivalente a um momento de iluminação em um romance de fantasia. Era algo que só poderia ser encontrado por acaso, não buscado. Atingir esse estado exigia um vínculo profundo, sincronização e ressonância emocional entre treinador e Pokémon. Julian lembrou-se de que na última vez em que seu pai tinha entrado no estado de fluxo com Metagross, ele tinha quebrado um gargalo e se tornado um campeão. Naquela época a pressão de Jake vinha de Yveltal, e sua motivação era naturalmente proteger sua família. Agora a pressão de Jake vinha do Dragonite, e sua motivação era derrotar Julian. Julian não correu para atacar. Jake e Mega Metagross tinham acabado de entrar no estado de fluxo, e ele ainda não estava estável. Se ele atacasse agora, isso facilmente os tiraria dele. Este era seu próprio pai, não um inimigo. Além disso, o estado de fluxo era um fenômeno incrivelmente raro que trazia grandes benefícios tanto para o treinador quanto para o Pokémon. Se ele o interrompesse, Julian seria verdadeiramente um filho não filial. Após cerca de 2 minutos, o estado de fluxo de Jake e Mega Metagross estava totalmente estabilizado. Metagross, meteoro esmagador. Nesse estado, Jake não precisava falar em voz alta. Seus pensamentos eram transmitidos diretamente para a mente de Mega Metagross. O Pokémon de assinatura da família Walker era o Metagross prateado, e seu movimento de assinatura era o meteoro esmagador. Vendo a postura de Mega Metagross, Julian já sabia qual movimento ele estava prestes a usar. Até o Dragonite era muito familiarizado com isso, afinal, ele frequentemente treinava com Metagross em particular e tinha sido atingido por seu meteoro esmagador incontáveis vezes. Sovosh, Mega Metagross moveu-se a uma velocidade cega. Em uma distância tão curta, era quase como um teletransporte. Em um piscar de olhos, ele estava bem na frente de Dragonite, trazendo seu meteoro esmagador de cima para baixo. A pressão emanando de seu punho realmente fez Dragonite sentir como se estivesse enfrentando seu próprio parceiro. Mega soco. Dragonite enfrentou o ataque de frente. Seus punhos colidiram com uma força tremenda. No epicentro, uma luz branca brilhante apareceu, como se uma fissão atômica tivesse ocorrido. Enquanto a luz iluminava todo o campo de batalha, todos os presentes fecharam os olhos instintivamente. Então, uma explosão ainda mais aterrorizante do que o choque anterior de pulso do dragão e hiperraio irrompeu. Um arco branco de energia se formou, e incontáveis ondas de choque cortaram tudo ao redor deles como lâminas. O arco bateu pesadamente contra a barreira protetora. Deoxys despejou continuamente energia psíquica para manter a barreira. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Tanto Dragonite quanto Mega Metagross estavam exibindo um poder muito além de seus níveis. Ele também lançou um olhar impressionado para Jake. Como pai de seu treinador, ele claramente também não era um oponente comum. Sob a força da explosão, tanto Dragonite quanto Mega Metagross foram jogados para longe, colidindo pesadamente contra a barreira protetora. Desta vez, seu choque tinha realmente terminado em empate. Sob o estado de fluxo, Mega Metagross tinha sem dúvida ficado ainda mais forte. Claro, esse estado não vinha sem suas desvantagens. Julia notou que Jake também tinha dado alguns passos para trás, e seu rosto tinha ficado visivelmente mais pálido do que antes. No estado de fluxo, treinador e Pokémon estavam conectados como um só. Qualquer dano que o Pokémon sofresse também seria parcialmente refletido no treinador. Claro, o treinador suportava muito menos do que o Pokémon. Se o dano fosse igual, a mãe de Julian já seria viúva agora. Dragonite, bater e correr. A voz de Julian transmitiu-se para a mente de Dragonite. Isso era telepatia, não Julian entrando no estado de fluxo ele mesmo. Pedir táticas de bater e correr não significava que Dragonite não fosse páreo para Mega Metagross em seu estado atual. Em vez disso, Julian queria que seu pai e Mega Metagross mantivessem seu estado de fluxo por um pouco mais de tempo. Se Mega Metagross sofresse mais danos, o corpo de Jake provavelmente não seria capaz de manter o estado de fluxo. Dragonite deu um aceno sutil. Metagross, hiperraio. Um raio dourado avançou, arrastando camadas de ondas de choque com ele. Mas com a velocidade de Dragonite, e dado que ambos os lados estavam agora em extremidades opostas do campo, a distância era suficiente para Dragonite desviar. Soco bala. Mega Metagross disparou em direção a Dragonite. Time duplo. O corpo de Dragonite tremeluziu e em um instante dezenas de Dragonites apareceram por todo o campo, tornando impossível dizer qual era o real. Mega Metagross não teve escolha a não ser parar seu soco bala e mudar de tática imediatamente. A energia psíquica varreu todo o campo como um furacão, dissipando todos os Dragonites ilusórios até que apenas o real permanecesse. A força psíquica então engoliu Dragonite em um instante. Embora não pudesse imobilizar completamente Dragonite, ela desacelerou seus movimentos drasticamente, e Mega Metagross aproveitou a oportunidade para se aproximar. Enquanto mantinha a contenção psíquica, ele atacou com meteoro esmagador. Multitarefa não era um desafio para um Pokémon de nível campeão, especialmente para Metagross, cujo cérebro de supercomputador podia calcular perfeitamente a proporção de saída de sua energia do tipo aço e tipo psíquico, garantindo o máximo poder de ambos os movimentos simultaneamente. Boom! Sob a restrição psíquica, os movimentos de Dragonite ficaram um pouco lentos, sua cabeça foi atingida diretamente pelo meteoro esmagador. Seu corpo colidiu com o chão como o meteoro caindo. Como o chão também tinha sido reforçado pela barreira de Deoxys, Dragonite não colidiu com ele, em vez disso. A barreira era tão sólida que Dragonite ricocheteou pesadamente nela. Isso infligiu muito mais dano do que bater no chão teria feito. Afinal, aterrissar no concreto era uma história muito diferente de aterrissar na grama. Enquanto era jogado para trás, Dragonite rapidamente recuperou o controle de seu corpo e sacudiu sua cabeça tonta. Um rastro de sangue escorreu lentamente do topo de sua cabeça em direção ao canto de seu olho.
não era um grande problema. Embora, se não fosse pelo bem de seu pai, quando Dragonite tinha sido contido por Psíquico, Julian poderia ter feito ele usar investida de dragão. Psíquico apenas prendia o corpo físico, não podia conter a energia dentro. Com um filho como eu, pai, você deve estar sorrindo até em seus sonhos. Julian sentia que se ele não contasse como um filho filial, então ninguém no mundo contava. Capítulo 1170, Bons Garotos. Neste momento parecia que Dragonite tinha sido ferido por Mega Metagross, e que Jake tinha levado a melhor na batalha, mas na realidade, a condição de Jake já era muito precária. Ele já estava usando sua estamina e energia mental para manter a mega evolução de Metagross, e agora ele tinha entrado involuntariamente no estado de fluxo. Isso apenas aumentou o dreno tanto em sua estamina quanto em sua energia mental. E ele não era como Julian, que possuía tanto habilidades psíquicas de nível mestre quanto o físico da cidade de Palette. Para ele, manter a mega evolução não era algo que ele pudesse fazer sem esforço. A condição física e mental de Jake era melhor do que a da maioria dos treinadores, mas apenas por uma pequena margem. Metagro pá. Antes que ele pudesse sequer terminar de falar, Jake desabou no chão. Com sua queda, Mega Metagross também reverteu de sua mega evolução e saiu do estado de fluxo. A batalha terminou abruptamente desse jeito. Deoxys retirou a barreira protetora, e Julian e Metagross correram imediatamente para o lado de Jake. Celebi, Kyuro. Julian olhou para o rosto pálido de Jake. Era claramente o resultado de estamina excessiva e exaustão mental. Embora não fosse fatal, ter sua energia mental drenada era uma sensação excruciante, como uma agulha perfurando constantemente o cérebro. Enquanto Celebi canalizava energia natural para o corpo de Jake, sua tez pálida e sobrancelhas franzidas começaram a relaxar gradualmente. Ainda perdi para você, seu moleque. Após se recuperar um pouco, Jake levantou-se do chão e disse com um toque de desânimo. Embora ele soubesse desse resultado o tempo todo, perder na verdade ainda doía um pouco. Pais eram criaturas estranhas. Eles esperavam que seus filhos o superassem, mas, ao mesmo tempo, não queriam ser superados tão rapidamente. Um sentimento razoável, porém contraditório. Bem, isso era inevitável. Mesmo se o vovô viesse, o resultado não mudaria. Julian sorriu. Então, com um toque de inveja, ele perguntou: pai, você deve ter ganhado muito com o estado de fluxo, certo? A isso, o rosto anteriormente desanimado de Jake tornou-se imediatamente excitado, enquanto ele assentia. Muito. Posso sentir que minha energia mental melhorou significativamente, e meu vínculo com Metagross ficou ainda mais forte. Metagross, e você? Jake perguntou. Metagross, devo ser capaz de atingir o nível 93 em um mês ou dois. Após o fim do estado de fluxo, ele traz certos benefícios tanto para o treinador quanto para o Pokémon. Garoto, quantas vezes você entrou no estado de fluxo? Julian pensou por um momento e disse, acho que apenas uma vez. Aquela vez tinha sido em Veivernia, quando seu Metagross de nível pseudo-campeão tinha enfrentado um Liafeon de nível campeão, permitindo que tanto ele quanto o Metagross entrassem no estado de fluxo. Eu já fiz isso 3 vezes. Jake disse orgulhosamente, já que ele finalmente tinha superado seu filho em algo. Mas as próximas palavras de Julian imediatamente apagaram aquele olhar presunçoso de seu rosto. Isso é apenas porque você é muito fraco, pai. O fator mais importante para entrar no estado de fluxo é a pressão. Sem pressão imensa, é absolutamente impossível entrar nesse estado. Então você ainda precisa melhorar sua força. Você já é um campeão, mas ainda consegue entrar no estado de fluxo. Não saia contando para as pessoas sobre isso. Acho meio constrangedor. Julian disse com um rosto completamente sério. Que porra é essa? O rosto de Jake escureceu imediatamente. Ele nem sabia como refutar, principalmente porque, por mais absurdo que soasse, ele realmente sentia que a lógica distorcida de Julian fazia algum sentido. Justo quando Jake estava pensando em como argumentar de volta, Metagross ao lado dele o esfaqueou pelas costas. Metagross, faz sentido. Até tu, Brutus. Jake encarou Metagross como se perguntasse, de quem é o Pokémon realmente? Então ele olhou mais de perto. Droga, realmente não era dele, era o Metagross desse moleque. Esse garoto não prestava, e seu Metagross também era um encrenqueiro. Provavelmente veio aqui só para dizer isso de propósito. Após dizer isso, Metagross flutuou calmamente de volta para o lado de Julian. A razão pela qual ele e Julian só tinham entrado no estado de fluxo uma vez não era devido a uma falta de vínculo ou compreensão. Era simplesmente porque Metagross tinha ficado forte demais. No mesmo nível, eles mal tinham qualquer oponente restante. No passado, ele ainda podia enfrentar oponentes de nível superior e aproveitar o desafio do modo difícil. Mas agora que tinha atingido a categoria de campeão, ir além disso significava enfrentar lendários de primeira classe. E um lendário de primeira classe estava além do que ele podia lidar atualmente. Nesse nível, mesmo se alguém estivesse apenas no estágio inicial, ainda estava além do que um Pokémon de nível campeão poderia lutar contra. Não importa quão forte um Pokémon de nível campeão fosse, ele ainda era um ser mortal. E um lendário de primeira classe, não importa quão fraco, ainda era um deus. Bravo? Julian olhou para seu pai emburrado e perguntou suavemente. Jake claramente não queria falar com esse filho não filial. Droga, como acabei criando algo tão irritante? Realmente bravo? Suma daqui. Jake encarou Julian ferozmente, então abaixou-se para tirar o sapato. Vendo isso, Julian partiu em um flash. Moleque. Jake observou a figura de Julian se retirando e murmurou carinhosamente antes de soltar uma risadinha. Metagross, você também viu esse garoto crescer. Além de ser um pouco maduro para sua idade, não havia nada particularmente especial sobre ele quando criança. Então, como ele se tornou um monstro desses depois de se tornar um treinador? Metagross balançou a cabeça. Jake sorriu. Eu sei o porquê. Metagross olhou para Jake. Jake disse orgulhosamente. Claro, é porque ele é meu filho. Ei.
Metagros, onde você vai? Não tenho muita força agora. Não saia, me dê uma carona. Infelizmente, Metagros não tinha interesse em entreter um tolo. No quintal, Julian disse ao Dragonite: aquela batalha anterior foi um pouco injusta para você. Afinal, era uma luta que eles poderiam ter vencido, mas por causa de Julian, ela terminou sem resultado nem vitória nem derrota, apenas interrompida. Dragonite balançou a cabeça, não se importando nem um pouco. Ele entendia claramente porque Julian tinha feito aquilo e estava mais do que disposto a ajudar Jake. Quando ainda era um Dratini, o salamense de Jake tinha lhe ensinado muito sobre movimentos do tipo dragão, e até o levava para brincar secretamente às vezes. Mais tarde, depois que ele se tornou o irmão mais velho entre os tipos dragão na equipe de Julian, ele cuidou especialmente bem dos mais jovens, em parte por causa da influência de salamense. Acariciando a barriga grande de Dragonite, Julian assentiu aprovadoramente. Seus Pokémon eram todos sensatos, bons garotos bem comportados. Então ele olhou para Arcanine, que tinha cavado múltiplas covas por todo o quintal. O cão estava até cavando bem na frente dele, suas patas dianteiras arranhando rapidamente, terra voando para trás. Julian, parado atrás dele, ficou com o rosto cheio de lama. Julian, exceto este aqui. Arcanine. Vendo seu treinador coberto de lama avançando contra ele, Arcanine disparou imediatamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 1171. Sou casado. Casa do Slowpoke, um café aberto por Slowking especificamente para Slowpoke errantes. Julian veio aqui hoje, não por nenhum motivo em particular. Ele estava apenas entediado em casa e pensou em passar por lá. Afinal, a última vez que ele veio foi no dia da inauguração do café, e já tinha se passado mais de um ano. Todos na internet sabiam que este café pertencia a Julian. Além disso, os baristas aqui tinham sido todos treinados pessoalmente pelo seu Slowking. O café que preparavam tinha um sabor excelente e os preços eram acessíveis. Por causa disso, o Casa do Slowpoke tornou-se um local popular na cidade do lago. Todos os dias, muitos clientes vinham para beber café ou apenas para fazer check-in e tirar fotos. Para evitar problemas desnecessários, Julian naturalmente não trouxe os dois pequenos com ele. Até Neb foi deixado em casa dormindo. Metagros, enquanto isso, estava dentro de sua Pokébola. Depois de usar suas habilidades psíquicas para alterar sua aparência, Julian entrou. Ele tinha chegado relativamente cedo, mas o café já estava bastante movimentado. Felizmente, o local tinha 3 andares e, como não era feriado, ainda havia lugares disponíveis. Depois de pedir uma xícara de café, Julian foi direto para o 3º andar. Ao passar pelo saguão do 1º andar, ele notou muitas pessoas tirando fotos dos itens em exposição, todos os quais pertenciam a ele. Para apoiar Slowking, ele até colocou uma de suas figuras amadas em exposição. Metagros prateado de edição limitada. Finalmente consegui ver o de verdade, existem apenas 500 no mundo. O número na figura do Metagros do campeão Walker é 001. Eles foram originalmente avaliados em 1 milhão, mas agora subiram para 20 milhões. E este aqui provavelmente poderia ser vendido até por 50 milhões agora. Sério, como o campeão Walker conseguiu um? A sorte dele é insana. Ao ouvir isso, Julian sentiu-se bastante presunçoso por dentro. Por que eu precisaria de sorte? Eu apenas comprei de quem conseguiu. Nem foi tão caro, apenas 30 milhões. E agora o preço subiu. Julian sentiu um inexplicável senso de orgulho, como se tivesse feito um investimento inteligente. Não era como se ele não estivesse ganhando dinheiro. Veja, este item de colecionador já aumentou de valor em 20 milhões. O 1º e o 2º andar eram áreas para não fumantes, enquanto o 3º andar permitia fumar. Então, além do rico aroma de café, havia também um leve toque de fumaça de cigarro no ar. No passado, fumar e beber excessivamente prejudicava o corpo. Mas com os avanços na tecnologia médica, os danos causados pelo fumo e pela bebida foram significativamente reduzidos. E isso levou a um número relativamente grande de pessoas nessas duas categorias. Basicamente, mais de 80% dos treinadores gostavam de ambos. Julian sentia que sua própria abstenção desses dois hábitos não se devia a nenhuma autodisciplina particular de sua parte, mas sim porque o amor o mantinha sob controle. Seu avô e seu pai fumavam, mas nunca faziam isso em casa e por razões óbvias. Embora Julian tivesse alterado sua aparência, ele certamente não ia se fazer ficar feio. Ele ainda parecia bastante bonito, com uma aura distinta. Assim que chegou ao 3º andar, ele chamou a atenção de algumas jovens que bebiam café lá. Ei, bonitão, posso pegar seu contato? Com certeza, uma garota ousada caminhou direto até ele. Sou casado, desculpe, Julian disse com um sorriso. A garota fez bico, um pouco desapontada. As outras mulheres ao redor, ao ouvirem Julian dizer que era casado, também mostraram vários graus de decepção. Lá embaixo, no 1º andar, Pochiena, que estava ajudando a cumprimentar os clientes, de repente sentiu um cheiro familiar. Ele congelou por um momento como se percebesse algo, então seguiu o rastro imediatamente e correu para o andar de cima. Enquanto isso, Julian estava aproveitando o café trazido por um Slowpoke. Um latido alegre soou ao lado dele. Ele olhou para baixo e viu Pochiena sentado a seus pés, balançando o rabo, olhando para cima com entusiasmo. Embora sua aparência tivesse mudado, seu cheiro não. Pochiena sabia que a pessoa à sua frente era Julian. Há quanto tempo? Julian inclinou-se e acariciou gentilmente a cabeça de Pochiena. O rabo de Pochiena balançou ainda mais rápido, sua língua pendurada alegremente. Ele realmente deixa você acariciá-lo. Você é incrível. Era a mesma garota de antes. Ela veio novamente e disse surpresa. Na verdade, ela não tinha acreditado muito nele quando Julian disse que era casado. Afinal, ele não estava usando um anel. Talvez ele estivesse apenas a dispensando. Afinal, ela mesma já tinha rejeitado muitos caras.
Ele geralmente não deixa as pessoas acariciá-lo? Julian perguntou curioso. Vendo Julian interagir com ela, a garota animou-se e disse, sim, eu venho muito a este café e já vi muitos clientes tentarem acariciar Pochiena, mas ele sempre desvia deles. Talvez ele apenas goste de mim. Julian sorriu e interrompeu seus movimentos de mão. Pochiena, sendo inteligente, sabia que Julian não queria ser reconhecido, então rapidamente voltou para o andar de baixo. Bem, isso deve significar que você é uma boa pessoa, a garota disse com convicção. Por quê? Julian sentiu-se um pouco sem palavras. Ela era uma garota bastante bonita. Como ela acabou soando um pouco ingênua? Porque Pochiena gosta de você. Este café foi aberto pelo campeão Walker, então, seja Slowking, Slowpoke ou Pochiena, nenhum deles pode ser um Pokémon comum. Ao ouvir isso, Julian não pôde deixar de perguntar. Lembro-me de que esses Pokémon eram todos vira-latas. Se eles realmente não fossem comuns, como acabaram como vira-latas em primeiro lugar? Na realidade, esses Pokémon eram muito comuns em termos de potencial. Apenas Slowking tinha potencial de nível verde, o restante era de nível amarelo. Foi precisamente porque seu potencial era muito baixo que eles tinham sido abandonados por seus treinadores e se tornaram vira-latas. Você está brincando? Depois de ser acolhido pelo campeão Walker, mesmo que esses Pokémon fossem comuns antes, eles estão destinados a se tornar extraordinários. A garota disse isso com uma expressão tão séria que até o próprio Julian quase acreditou. Isso faz sentido. Julian concordou. Senhorita, posso pegar seu contato? Nesse momento, um homem se aproximou. Ele parecia bastante bonito. É claro, nem de longe como Julian. Ele estava de olho nessa mulher há algum tempo e sabia que ela não tinha conexão com Julian. Eles nem estavam sentados à mesma mesa. Sinto muito, sou casada. A garota balançou a cabeça. Julian, ela está me copiando? Senhorita, essa é uma desculpa bem fraca. O homem riu. Sim, eu também pensei nisso, a garota disse, olhando para Julian. Julian esfregou o nariz sem jeito. Fraca? Achei que era muito boa. Não é impossível te dar meu contato. Você só precisa ser mais forte do que eu. Com isso, a garota tirou uma carteira de emblemas de sua bolsa. Ao abri-la, revelou 10 emblemas de ginásio de nível de cidade. Estou competindo na Liga Yale deste ano. Sou uma treinadora de nível avançado máximo, aluna do 3º ano da Universidade Silver e especialista em tipo aço. Julian olhou para a garota com certa surpresa, não esperando que ela fosse um prodígio. Notando seu olhar, a garota lançou-lhe um olhar presunçoso. E você? Não sou tão forte quanto você. O homem balançou a cabeça desajeitado. Se ele tivesse esse tipo de força, precisaria ser ele a abordar garotas para pedir contatos? Capítulo 1172. Missão temporária. O homem, sentindo-se menosprezado pela mulher e percebendo que suas ações já tinham atraído a atenção de muitos no 3º andar, ficou cada vez mais envergonhado. Para piorar as coisas, seus amigos o observavam com expressões divertidas, esperando vê-lo fazer papel de bobo. A maioria dos homens, afinal, se importava em salvar as aparências. Sentindo uma mistura de frustração e raiva, o homem não ousou atacar a mulher. Afinal, ela era uma treinadora talentosa, enquanto ele era apenas um comum. Então, ele apontou para Julian. Então, o que ele tem de tão especial para que você seja a única a importuná-lo por seu contato? Porque ele é bonito, a mulher disse com naturalidade. Aquelas 3 palavras perfuraram o coração do homem como uma lâmina invisível. Então você está dizendo que sou mais feio que ele? Ele olhou para Julian. Droga, como um cara pode ser tão ridiculamente bonito? Alguém assim existe neste mundo? Claro, esse último pensamento era puramente imaginação de Julian. O homem, ainda não disposto a desistir, perguntou. Além do rosto dele, o que mais ele tem? Ele tem presença. Você não consegue ver isso? A garota inclinou a cabeça. Comparado ao rosto bonito de Julian, era na verdade sua aura que a atraía mais. O charme da presença de alguém era muito mais letal do que apenas a aparência. Além disso, o homem ainda não estava convencido. Que presença? Ele não conseguia ver nada. Eu também tenho um tanquinho de 8 gomos, pensou Julian. Ele provavelmente nem foi a uma universidade. Posso não ser tão bom quanto você, mas ainda sou um veterano na Universidade do Lago, o homem disse, olhando para Julian com um toque de orgulho. A Universidade do Lago não podia se comparar à Universidade Silver, mas ainda era uma instituição importante. Eu fui para a Universidade Imperial, Julian disse calmamente. Ao ouvir isso, os olhos da mulher brilharam com surpresa e deleite. Qualquer um pode dizer isso. O homem zombou, claramente não acreditando nele. Julian colocou a mão no bolso, embora, na realidade, estivesse recuperando algo de seu espaço de sistema. Aqui está meu cartão de estudante. Ele não abriu, apenas mostrou a capa e porque uma vez aberto, seu nome e foto seriam revelados. Nele estavam as palavras, cartão de estudante da Universidade da Capital Imperial. Um cartão de estudante roxo, você é da classe de recrutamento especial da Academia de Treinadores da Universidade Imperial. A garota não pôde deixar de ofegar em choque. A Universidade Imperial emitia 2 tipos de cartões de estudante, vermelho e roxo. E o roxo era exclusivo para alunos da classe de recrutamento especial da Academia de Treinadores. Mesmo as classes de recrutamento especial de outros departamentos ainda tinham cartões de estudante vermelhos. Isso mostrava o quão importante era o curso de treinador na Universidade Imperial. Além disso, outras universidades importantes também adotaram o mesmo sistema, usando cores de cartões de estudante para distinguir classes de recrutamento especial das regulares. O cara claramente tinha algum senso, então ele imediatamente se calou. Ele não disse nada estúpido como esse cartão pode ser falso. Eu nunca esperei que você fosse um estudante da classe de recrutamento especial da Universidade Imperial. Os olhos da garota brilharam ainda mais do que antes.
A Universidade Silver era bastante prestigiada, classificada em 6º ou 7º lugar em Dracoria. Mas a Universidade Imperial ocupava consistentemente o primeiro lugar e ficava entre as 3 melhores do mundo. E agora, com Julian, o treinador mais forte do mundo, tendo vindo de lá, sua reputação tinha subido ainda mais. Portanto, em comparação com a Universidade Imperial, a Universidade Silver ainda estava bem atrás. E Julian também fazia parte da classe de recrutamento especial da Academia de Treinadores, uma classe que recrutava apenas os melhores dos melhores. Para sequer se qualificar, os alunos precisavam atingir o nível avançado no primeiro ano. E mesmo assim, a admissão dependia se a Universidade Imperial os considerava dignos. Eu costumava ser. Já me formei. Julian sorriu ao colocar o cartão de estudante de volta no bolso. Então, por que você ainda carrega seu cartão de estudante no bolso? Honestamente, nem os alunos atuais carregavam seus cartões o tempo todo. Esse cara gosta de se exibir? Isso não parecia provável. Seu comportamento não combinava com esse tipo de atitude. Apenas aconteceu de eu estar com ele. Julian respondeu casualmente. Mas você com certeza foca em coisas únicas. De tudo, ela escolheu focar no porquê de ele ter seu cartão de estudante no bolso. Isso não era um pouco estranho? Aproveite seu café. Vou indo agora. Tendo terminado seu café, Julian levantou-se e partiu. Ao chegar à entrada, Pochiena de repente trotou em sua direção, olhando para ele com expectativa. Julian incluiu-se e acariciou sua cabeça. Eu voltarei quando tiver tempo. Pochiena sentiu entusiasmado. Então ele viu Julian partir. Se ao menos soubesse que Julian tinha bastante tempo livre, ele apenas preferia ficar enfiado em casa. Hoje, Julian só tinha vindo ao café por um capricho, inquieto por ficar parado tempo demais e de repente querendo dar uma olhada ao redor. Também poderia ser considerado como checar o café em nome de Slowking. Slowking, não precisa, eu falo com Slowking do café a cada poucos dias. Então aqueles sons slow durante as chamadas eram, na verdade, ele conversando com Slowking no café. Espere. Antes que ele tivesse ido longe, a voz da garota veio de trás. Julian parou, olhando para trás para ela com um toque de resignação. Posso te contratar como meu treinador? A garota perguntou. Treinador? Então ela não estava aqui para pedir seu contato de novo. Julian ficou um pouco surpreso e ao mesmo tempo sentiu um pequeno aperto de decepção. O rosto que ele tinha criado não era bonito o suficiente? Ela já tinha se cansado de olhar para ele? Vou participar da Liga Yale em meio mês. Mas se eu quiser vencer, preciso ter pelo menos força de nível pseudo-elite. Meu trunfo, Cetelix, está a apenas um passo de avançar. Mas ele simplesmente não consegue romper esse gargalo. Ao dizer isso, a garota mostrou uma expressão perturbada. De avançado para pseudo-elite, contanto que o potencial do Pokémon não seja um problema, não há um verdadeiro gargalo. Mesmo sem recursos suficientes, é apenas uma questão de tempo até atingi-lo. Havia apenas 3 gargalos reais no crescimento de um Pokémon. Pseudo-elite para elite, elite para pseudo-campeão e pseudo-campeão para campeão. Uma vez que você rompesse o primeiro obstáculo, você se tornaria um treinador de nível elite, alguém admirado por inúmeras pessoas, de pé no topo de uma pirâmide. Mas em outra pirâmide, elites ainda estavam na base. Não estou interessado. Julian recusou categoricamente. Com seu tempo livre, por que ele não ficaria em casa jogando? Ser treinador dela, ele teria que estar fora de si. Eu vou te pagar 10 milhões por dia, e se meu Cetelix avançar, eu te dou outros 50 milhões. A garota recusou-se a desistir. Esse preço era suficiente para contratar um parceiro de treino ou treinador de nível pseudo-elite. Mas ela especificamente queria ele, porque ele era um graduado da classe de recrutamento especial da Universidade Imperial. Uma credencial mais impressionante do que qualquer clube de batalha. Jin. Missão temporária. O pedido de uma garota. E o objetivo da missão. Ajude o Pokémon dela a avançar para o nível pseudo-elite antes que a liga comece. Recompensa. 600 mil pontos fragmento de Mewtwo vezes 5. Julian não esperava que o sistema tocasse em um momento como aquele. Capítulo 1173. Treinador. Julian não sabia se o sistema estava apresentando falhas ou tinha sido infectado por um vírus. Mas ele realmente se esforçou para atribuir uma rara missão temporária por causa dessa garota. Eu posso fazer isso, mas... Como a missão temporária já tinha sido emitida, Julian naturalmente não tinha motivo para recusar. Além disso, a recompensa incluía fragmentos de Mewtwo. Ele tinha atualmente 88, e com esses 5 adicionados, isso totalizaria 93. Ele estava chegando cada vez mais perto de invocar Mewtwo. Mas o quê? Vendo Julian parar repentinamente no meio da frase, a garota perguntou com certa confusão. Mas, Julian olhou-a de cima a baixo. Ela era de fato muito bonita. Notando seu olhar, a garota cobriu o peito e instintivamente deu alguns passos para trás, dizendo com cautela, nem pense nisso. Admito que você é bonito e tem charme, mas não sou esse tipo de garota. Pelo menos teríamos que sair em um encontro primeiro, e somente depois que oficializássemos. Mas mesmo assim, apenas de mãos dadas e no máximo. Talvez um beijo nos lábios? Embora ela parecesse cautelosa, ela também sentiu um pequeno frio na barriga. Então você não é completamente indiferente afinal. Não se iluda. Eu gosto de garotas com seios grandes. Você não se qualifica. Julian balançou a cabeça com desdém. E você não precisa me pagar. Apenas certifique-se de vencer a liga. Caso contrário, se as pessoas descobrirem que você foi treinada por mim por alguns dias e nem sequer conseguiu vencer um título da liga provincial, isso seria muito embaraçoso para mim. Ao ouvir as palavras de Julian, a garota ficou imediatamente descontente. Seu peito podia não se comparar àquelas vacas leiteiras, mas não era tão ruim assim.
O você faz parecer que é um grande negócio, mas eu tirei uma foto sua secretamente agora há pouco e fiz uma verificação de reconhecimento. Você nem é um treinador de elite. No máximo, você pode ser apenas um pseudo-elite. A garota curvou os lábios, convencida de que Julian estava apenas se gabando. Treinadores de nível elite tinham todas as informações relevantes listadas no site oficial da Associação de Treinadores. Claro, não era impossível que alguns indivíduos sorrateiros, após romperem para a categoria elite, não fossem à Associação de Treinadores para atualizar suas informações. Mas não havia uma penalidade real para fazer isso. Era apenas que você perderia recompensas, benefícios e outros recursos da Associação de Treinadores. Portanto, optar por permanecer abaixo do radar viria com perdas significativas. Além disso, uma vez que sua força fosse exposta e a Associação de Treinadores descobrisse, eles atualizariam imediatamente suas informações. E a essa altura, você não seria capaz de reivindicar essas recompensas, tornando tudo completamente sem valor. Então, a maioria dos treinadores, após romper para a categoria elite, iria à Associação de Treinadores na primeira oportunidade. Sem mencionar qualquer outra coisa, uma vez que você se tornasse um treinador de elite, seu status passaria por um salto qualitativo. E se sua força fosse decente e você estivesse disposto a servir como um treinador oficial de nível elite, você poderia até se qualificar para se tornar o presidente da Associação de Treinadores de uma cidade. Todas as cidades do país tinham uma associação de treinadores, e seu presidente tinha que ser um treinador de nível elite, apoiado por 2 vice-presidentes de nível pseudo-elite. Oh, então você ainda quer que eu te treine? Julian disse com indiferença. Claro que quero. Mesmo que esse homem fosse apenas um pseudo-elite, ele tinha se formado na classe de recrutamento especial da Universidade Imperial. Sua força provavelmente já estava se aproximando do auge do nível pseudo-elite. Vamos. Julian olhou para ela, pelo menos ela tinha bom senso. Para onde? A garota perguntou curiosa. Para um quarto, Julian disse. O quê? Seu pervertido. A garota gritou. Claro, para uma arena de batalha. Você realmente acha que estou interessado em você? Julian disse irritado. A garota fez bico e rapidamente seguiu atrás de Julian. A propósito, ainda não sei seu nome, treinador. Meu nome é Gemma. Você só estará qualificada para saber meu nome depois de vencer a liga. Ao ouvir isso, Gemma sentiu que aquele cara era realmente muito convencido, mas ela não discutiu. Em vez disso, ela perguntou curiosa. Então como devo te chamar? Treinador está bom, Julian disse. Depois disso, os dois continuaram caminhando ao longo da estrada. Gemma continuava falando com Julian, enquanto ele apenas respondia ocasionalmente. Treinador, já que você se formou na classe de recrutamento especial da Universidade Imperial, você já conheceu o campeão Walker? Não. Quando me formei, o campeão Walker já estava fora da universidade há vários anos, e ele não volta ao campus com frequência, Julian disse. Depois de se formar, ele realmente raramente voltava. Por que ele voltaria? Além de se exibir, o que mais havia para fazer? Aqui está bom. Julian parou em uma arena de batalha ao ar livre. Arenas de batalha ao ar livre eram geralmente equipadas com barreiras protetoras, embora não fossem muito fortes. A maioria era de nível avançado, com algumas de nível pseudo-elite. Quanto às barreiras de nível elite, apenas arenas de batalha de grande escala ou grandes eventos as teriam. Após pagar uma taxa de local de 100 mil, eles ativaram uma barreira de nível avançado, mas ela só duraria 20 minutos. Se quisessem estender o tempo, teriam que pagar mais. Isso por si só mostrava o quão custosa era a profissão de treinador, o investimento inicial era absolutamente enorme. Libere seu Cetelix, Julian disse. No segundo seguinte, Gemma liberou seu Cetelix. Um Cetelix de nível 60, nível avançado máximo, e seu potencial era na verdade de nível ciano. Julian olhou para Gemma com um pouco de surpresa. O histórico dessa garota provavelmente não era comum. Gemma lançou a Julian um olhar presunçoso, então de repente lembrou-se de algo e olhou para seu Cetelix com preocupação. Treinador, cuidado. Meu Cetelix tem um temperamento muito ruim, Gemma avisou apressadamente. Seu Cetelix era seu Pokémon inicial. Além dela mesma, ninguém mais conseguia sequer tocá-lo, muito menos se aproximar sem que ele se tornasse agressivo. Às vezes, quando seu temperamento explodia, ele até ia contra ela. Vendo Julian caminhar em direção a Cetelix sem sequer ter um Pokémon ao seu lado, Gemma entrou em pânico imediatamente. Ela estava prestes a recolher Cetelix quando ouviu Julian dizer, está tudo bem. Sua voz era extremamente confiante. Meio acreditando, Gemma não recolheu Cetelix, mas ela ficou pronta se algo desse errado, ela o levaria de volta imediatamente. Julian já tinha caminhado até Cetelix. Decentemente criado. Abaixe sua cabeça, deixe-me dar uma olhada. Ao ouvir isso, Cetelix imediatamente abaixou a cabeça. Vendo isso, a boca de Gemma se abriu em choque. Desde quando seu Cetelix se tornou tão obediente? Ele tinha sido possuído por um skit ou algo assim? Julian passou pelos movimentos de verificar os dentes de Cetelix e outras partes de seu corpo. Como está? Gemma perguntou. As ações de Julian a tinham impressionado com sucesso. Principalmente porque Cetelix estava se comportando muito bem, fazendo Gemma sentir que escolher Julian como seu treinador era absolutamente a decisão certa. Sem problemas físicos, mas algum acúmulo de energia dentro de seu corpo. Os olhos investigadores já tinham fornecido os dados de Cetelix para Julian, sua condição estava clara de relance. Ele comeu algum tipo de tesouro, não foi? Julian perguntou. Gemma sentiu entusiasmada. Sim. Meio ano atrás, em um reino secreto, Cetelix encontrou algum tipo de tesouro no subsolo e o engoliu diretamente. Só descobri depois. Capítulo 1174. Tesouro Subsupremo.
Treinador, você consegue dizer isso só de olhar, você é realmente incrível. Gemma olhou para Julian com admiração. Ela só o tinha visto fazer um check-up simples em seu Cetelix, mas ele conseguiu dizer com precisão que seu Cetelix tinha comido algum tipo de tesouro. Isso era simplesmente inacreditável. Afinal, até hospitais Pokémon teriam dificuldade em detectar algo assim. Eu não sei se devo dizer que você tem sorte ou azar. Julian avaliou Cetelix. Sob seu olhar, o corpo inteiro de Cetelix ficou rígido, tornando-se extremamente nervoso. Cetelix, este humano é tão assustador, tão assustador. Se seu treinador não estivesse parado ao lado dele, Cetelix sentia que já teria sido levado às lágrimas de medo por Julian. Apenas um único olhar desse humano o deixou incapaz de se mover. Treinador, o que você quer dizer? Não me diga que o tesouro tinha algum problema? Gemma não era estúpida. Ela imediatamente captou a implicação nas palavras de Julian. Julian assentiu. O que ele comeu foi um tesouro subsupremo. Não preciso lhe dizer quão raros eles são, a maioria dos treinadores de nível elite pode nunca ver um em suas vidas inteiras. Um tesouro subsupremo? Gemma não pôde deixar de ofegar. Embora o histórico de sua família fosse de fato muito bom, algo como um tesouro subsupremo ainda estava fora de seu alcance, pelo menos por enquanto. Ela não estava qualificada para acessar tais coisas. Agora seu Pokémon principal, Cetelix, tinha comido um acidentalmente. Como ela poderia não ficar radiante? Treinador, então o que você quis dizer com azar? Ela já entendia a parte da sorte, mas Julian também tinha mencionado azar, porque o tipo daquele tesouro subsupremo não corresponde ao dele. Aquele tesouro era provavelmente do tipo normal, então Cetelix não consegue absorver sua energia. Como resultado, a energia do tesouro continua surgindo caoticamente dentro de seu corpo. Essa é a principal razão pela qual seu Cetelix não conseguiu avançar para o nível pseudo-elite. Ouvindo a explicação de Julian, o rosto de Gemma ficou imediatamente ansioso. Como uma treinadora profissional, ela sabia muito bem quão graves poderiam ser as consequências se um Pokémon comesse um tesouro que não combinasse com seu tipo. O pior cenário era, claro, a morte. Eu já disse para você não comer coisas aleatórias. Agora veja o problema que você causou. Gemma chutou Cetelix, então imediatamente agarrou seu próprio pé, lágrimas surgindo pela dor. Cetelix, enquanto isso, olhou de volta para seu treinador com uma expressão totalmente inocente. Quando alguém se importa demais, fica agitado. Julian não a culpou. Talvez a linhagem de Cetelix apenas goste muito de comer? Seu próprio Cetelix era um glutão, e este comendo um tesouro que nem sequer combinava com seu tipo, provavelmente também era um glutão. Um tanto tolo, por sinal. Mas os Pokémon são muito sensíveis às flutuações de energia. E os tesouros podem geralmente ser divididos em dois tipos, aqueles que emitem algum tipo de energia e aqueles que não emitem. Os tesouros que emitem energia são os mais fáceis de encontrar. Os Pokémon também podem julgar, com base na energia emitida, se o tesouro é adequado para eles. E a maioria dos tesouros na verdade emite energia. Era apenas uma questão de quão forte essa emissão era. Apenas um número muito pequeno de tesouros oculta sua energia. E se a energia estiver oculta, você nem saberia se é um tesouro, muito menos pensaria em comê-lo. Treinador, por favor, salve meu Cetelix. Gemma agarrou a mão de Julian, seu rosto cheio de preocupação e urgência. Não se preocupe. Ele comeu um tesouro do tipo normal, o que na verdade é muita sorte. A energia do tipo normal é a mais suave, e já faz meio ano. Se algo fosse acontecer, teria acontecido agora. Agora, contanto que a energia do tesouro subsupremo dentro de seu corpo seja completamente consumida, ele ficará bem. Não só isso, mas como a energia tem surgido dentro de seu corpo, na verdade tem temperado os órgãos internos de Cetelix, tornando-os mais fortes. Você poderia até dizer que é uma bênção disfarçada. Ouvindo que tudo estava bem, Gemma imediatamente soltou um suspiro de alívio e soltou a mão de Julian. Julian, e mulheres. Mas no segundo seguinte sua mão foi agarrada novamente. Então, treinador, quanto tempo levará para Cetelix consumir toda essa energia? Cerca de meio ano, disse Julian. Ah, então, antes da liga, Cetelix não será capaz de avançar para a pseudo-elite? Gemma parecia decepcionada. Embora estivesse feliz que Cetelix estava bem, alcançar um bom resultado na liga também era um de seus objetivos atuais. Se seu principal Pokémon não pudesse avançar para o nível pseudo-elite, seria difícil para ela obter uma boa classificação, a menos que tivesse sorte. Sorte o suficiente para encontrar oponentes fracos, ou oponentes cujos principais Pokémon estivessem gravemente feridos em partidas anteriores, deixando-a tirar vantagem. Caso contrário, ela estaria olhando para uma corrida de 1 ou 2 dias na liga. Já que concordei em ajudá-la, é claro que tem um jeito. Enquanto ele falava, uma Pokébola na cintura de Julian se abriu. Lucario apareceu. Lucario! Gemma gritou ao vê-lo e imediatamente avançou em sua direção, mas Lucario se esquivou. Julian olhou para Gemma. Por que ela parece algum tipo de fã obsessiva? Treinador, eu não esperava que você tivesse um Lucario. Você é um treinador do tipo lutador? Gemma perguntou animadamente, observando Lucario como se estivesse prestes a atacar novamente. Eu sou um especialista do tipo aço, disse Julian. Lucario tinha restringido sua aura, então Gemma não podia julgar sua força ou nível por sua presença. Mas por alguma razão, ela sentiu que ele era ainda mais forte do que os Pokémon de nível elite de seu pai. Treinador, você também é do tipo aço. Gemma ficou ainda mais encantada. Isso não seria destino? Treinador, por que você trouxe Lucario para fora? Você vai colocá-lo para lutar com meu Cetelix? Cetelix imediatamente balançou a cabeça freneticamente.
Este humano era um monstro. Seus Pokémon devem ser monstros também. Você está tentando me matar para que possa substituir seu Pokémon principal? Cetelix olhou para Gema com uma expressão ressentida. Infelizmente, a atenção de Gema estava inteiramente em Lucario. Use Soco Dreno. Retire toda a energia do tipo normal de dentro de seu corpo, disse Julian. Lucario assentiu. Então ele deu um soco em Cetelix. No momento em que seus corpos fizeram contato, quase não houve som. O punho permaneceu pressionado contra o corpo de Cetelix por cerca de 3 segundos antes de Lucario puxar seu braço de volta. Enquanto ele se retirava, Gema pôde ver claramente um fluxo de energia cinza sendo extraído do corpo de Cetelix. Lucario comprimiu essa energia em um cristal do tamanho de metade de um punho. Ele então entregou o cristal para Gema. Para mim, esta é a energia residual daquele tesouro subsupremo do tipo normal. Como esteve dentro de Cetelix por meio ano, apenas cerca de tanto permanece. Não conta mais como um tesouro subsupremo, mas ainda é muito bom entre os tesouros do tipo normal. O preço de mercado é provavelmente cerca de 50 milhões. Nesse valor, já era considerado um tesouro muito decente, o suficiente para gerar competição dentro de um pequeno círculo. Capítulo 1175. Adivinhado. Depois que o Soco Dreno extraiu a energia restante do tesouro subsupremo do corpo de Cetelix, os efeitos apareceram imediatamente. Como a aura de Cetelix flutuou violentamente após cerca de 1 minuto, ela repentinamente subiu para um nível totalmente novo. Ele avançou, disse Julian calmamente. Roar. Depois de avançar para o nível Pseudo-Elite, Cetelix soltou um rugido de euforia. Ele poderia ter subido para o nível Pseudo-Elite meio ano atrás, mas consumir aquele tesouro subsupremo tinha atrasado seu avanço por tanto tempo. Naturalmente ele estava ansioso, e como seu treinador estava prestes a participar da liga, se não avançasse, eles definitivamente não alcançariam um bom resultado. Sob aquele tipo de pressão, o temperamento de Cetelix só piorou. Isso é ótimo, Cetelix. Gema envolveu Cetelix em seus braços, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Julian ficou parado silenciosamente observando Gema e Cetelix. O vínculo entre um treinador e seu Pokémon pode até superar laços familiares, amor romântico e amizade. Porque esses tipos de laços podem ser traídos ou abandonados por ganho pessoal, mas seu Pokémon nunca faria isso. Eles estavam dispostos a trocar sua própria vida pela sua chance de sobreviver. Com a missão temporária concluída, Julian naturalmente recebeu as recompensas do sistema. 600 mil pontos e 5 fragmentos de Mewtwo. Vamos embora. Sem nada mais para fazer, Julian virou-se para sair. Mas antes que ele tivesse ido longe, passos apressados soaram por trás. Treinador, espere. Julian parou. Não me diga que você está tentando se agarrar a mim agora? Ele olhou para ela cautelosamente. Ele já tinha cumprido sua promessa, porque ela ainda estava tentando se agarrar a ele. O rosto de Gema ficou vermelho. Ela realmente tinha planejado se agarrar a ele, ou melhor, ficar perto de Julian. Quem poderia culpá-la? Julian era tão habilidoso que em menos de 1 hora, ele ajudou seu Cetelix a avançar para o nível Pseudo-Elite e até identificou por que ele tinha ficado preso em seu estágio anterior. Para ser honesta, nem seu pai de nível Elite possuía tal perícia. Anteriormente, ela tinha presumido que Julian era apenas um treinador de nível Pseudo-Elite. Agora, ela suspeitava que ele pudesse ser realmente um jovem Elite. Como não havia informações sobre ele no site oficial da Associação de Treinadores, era muito provável que ele não tivesse atualizado seus registros. E seu porte sugeria claramente que ele vinha de uma família proeminente. Se alguém nascesse em uma família proeminente, faria todo sentido não ter atualizado suas informações na Associação de Treinadores após se tornar um treinador de nível Elite. Afinal, pessoas de grandes famílias não careciam dos recursos fornecidos pela Associação de Treinadores. Além disso, esse seu treinador era muito provavelmente o herdeiro de alguma grande família. Ele nem queria lhe dizer seu nome, era tão misterioso e, além disso, ele tinha um Pokémon extremamente raro, Lucario, ao seu lado. Não havia como seu histórico familiar ser comum. Um treinador do tipo Aço. Havia muitas famílias do tipo Aço em Dracoria. A mais forte era indubitavelmente a família Walker, enquanto a segunda mais forte era a família Mark na província de Rune. Treinador, você é da família Mark? Gema perguntou. Não. Julian balançou a cabeça. A família Mark era a segunda família do tipo Aço mais bem classificada. Como dizia o ditado, na literatura não há primeiro, e na força marcial não há segundo. A família Mark sempre foi a vice-campeã. Portanto, o relacionamento entre as duas famílias era bastante tenso, com algumas queixas persistentes. Quando Julian foi envenenado, os principais suspeitos de John e Jake eram na verdade a família Mark, embora eles não tivessem envolvimento. Por fim, descobriu-se que a família Wynn estava por trás disso. Agora, os Marks há muito tinham abandonado a ideia de competir com os Valkers. A lacuna era simplesmente grande demais, continuar a competir seria apenas tolice. O fato de os Valkers terem produzido 3 campeões em uma geração já era suficiente para fazer outros erguerem o pescoço em admiração. Não? Então você poderia ser da 4ª família do tipo Aço mais bem classificada? Gema continuou perguntando. Ela estava realmente curiosa sobre o passado de Julian. A 4ª família do tipo Aço mais bem classificada. Qual era essa? Julian na verdade não tinha ideia. E quanto à terceira? Ele também não sabia disso. Gema, a 3ª família do tipo Aço mais bem classificada é a minha. Muito bem. O que mais você quer?
Treinador, já que você já me ajudou tanto, pode me treinar até a liga começar? Embora o Cetelix avançar para o nível pseudo-elite me dê esperança de alcançar uma classificação decente, contar apenas com Cetelix definitivamente não será suficiente para conseguir uma colocação ainda maior, ou até mesmo vencer a liga. Gemma disse, seus olhos cheios de expectativa. Os humanos são criaturas que nunca estão satisfeitas. Seu desejo original tinha sido apenas para Cetelix alcançar o nível pseudo-elite. Agora, ela queria vencer a liga. Uma grande parte disso era a habilidade de Julian. Elas tinham lhe dado grande confiança. Ela sentia que com a ajuda de Julian, ela poderia definitivamente ir muito mais longe na liga, talvez até vencer tudo. E Sônia acordada. Julian soltou um bufo frio. Com o tempo que levaria para treiná-la, ele poderia muito bem deitar no sofá e jogar. A nova temporada de Glória Pokémon estava lançando hoje, e ele estava planejando voltar e jogar. Ele realmente não podia se incomodar com ela. Estou indo embora. Com um aceno de mão, Julian virou-se e saiu. Gemma queria persegui-lo, mas percebeu que seu corpo não se movia. Psíquico. Enquanto observava a figura de Julian partindo, essa palavra veio instantaneamente à mente. Não foi até que a figura de Julian tivesse desaparecido completamente que seu corpo recuperou a capacidade de se mover. Quem exatamente é esse cara? Se ele não estava mentindo e ele é realmente um treinador do tipo aço, então por que eu não o conheço? Gemma estava cheia de curiosidade e confusão. Afinal, ela vinha da família Stein, a terceira família do tipo aço mais bem classificada. Se Julian realmente viesse de uma família do tipo aço também, com seu talento, não havia como ele ser uma figura desconhecida, ainda assim. Ela nunca tinha ouvido falar de tal pessoa entre as famílias do tipo aço. Poderes psíquicos, Lucario, o café e aquele Pochiena que era incomumente afetuoso com ele. Ele tem cerca de 1,89 metros de altura. E aquele traje, certo, acho que vi nos vídeos curtos de Celebi. Pensando nisso, Gemma abriu rapidamente o TikTok, foi ao perfil de Celebi e começou a percorrer os vídeos um por um. Celebi tratava postar no TikTok como compartilhar momentos nas redes sociais. Postar apenas uma vez por dia era considerado pouco. Na verdade, só hoje, antes que o dia tivesse acabado, 2 vídeos já tinham sido enviados. Não este, não este, não este. Depois de percorrer dezenas de vídeos, Gemma finalmente parou em um e tocou na tela. O vídeo mostrava Julian fazendo um comentário imprudente para Love, dizendo que ele estava todo crescido e queria se mudar, seguido por Love disciplinando-o com um rolo de massa. Na época toda a internet estava brincando sobre como o status de Julian era baixo na hierarquia familiar. E naquele vídeo, Julian estava vestindo exatamente o mesmo traje que seu treinador hoje, embora as calças fossem diferentes. Os sapatos e a camisa eram definitivamente os mesmos. Oh meu Deus! O treinador é na verdade o campeão Walker. Agora Gemma finalmente confirmou que seu treinador era de fato o campeão Walker. Embora seu rosto parecesse diferente, alterar a aparência de alguém era uma questão incrivelmente simples para um treinador forte como Julian. Meu ídolo. Eu estava realmente em contato tão próximo com meu ídolo. Gemma estava completamente fascinada. Entre os treinadores do tipo aço, quase não havia quem não admirasse Julian. Julian elevou os tipos aço a uma altura totalmente nova, uma que parecia quase inalcançável. Capítulo 1176. Estatueta. Alguém capaz de entrar na Universidade Silver certamente não era tolo. Com base em todas as pistas, Gemma confirmou rapidamente a verdadeira identidade de seu treinador. Embora empolgada, ela também estava cheia de arrependimento, porque ela não tinha pensado nisso antes. Foi somente depois que o treinador tinha ido embora que ela juntou as peças de quem ele realmente era. Ela deu um leve tapa em sua própria cabeça, frustrada. Gemma, você deixou o campeão Walker escapar bem debaixo do seu nariz. Treinador, você acha que pode se livrar de mim? De jeito nenhum. Resmungando para si mesma, Gemma já tinha uma ideia em mente. Enquanto isso, Julian já tinha retornado para casa e estava naturalmente alheio ao fato de que sua identidade tinha sido adivinhada. Não que importasse para ele mesmo se soubesse. Agora que ele estava em casa, o que ela poderia fazer a respeito de qualquer maneira? Vendo Julian retornar, Neb abriu alegremente a geladeira, pegou uma garrafa de cola e a entregou a ele. O comportamento atencioso de Neb trouxe um leve sorriso ao rosto de Julian enquanto ele beliscava suavemente sua bochecha e dizia, obrigado. Neb balançou a cabeça alegremente. Pokémon, Cosmog Psíquico. Nível, 23. Potencial, Ouro. Habilidade, Ignorante. Gênero, sem gênero. Nota, no passado distante era chamado de Filho das Estrelas. Disse ser um Pokémon de outro mundo, embora os detalhes exatos sejam desconhecidos. Tinha levado mais de 2 anos para ir do nível 1 ao seu nível 23 atual. Realmente digno de ser uma linhagem de evolução lendária de primeira classe. Essa taxa de crescimento era absolutamente surpreendente, especialmente considerando que tinha sido alimentado com Pokéblocks fornecidos especialmente pelo sistema. Para os Pokémon, quanto maior o nível, mais tempo levava para subir de nível. Para um lendário de primeira classe como Neb, esse período de tempo era ainda maior. Eu nem sei se viverei o suficiente para vê-lo se tornar um verdadeiro lendário de primeira classe. Segurando Neb em seus braços, Julian sorriu ironicamente. Não era que ele estivesse sendo pessimista, era apenas um pensamento súbito e sincero. Comparado à vida longa e duradoura de um lendário de primeira classe, a expectativa de vida humana mal era um momento fugaz. Neb olhou para cima, não entendendo bem o que Julian queria dizer. Não é nada, apenas cresça bem. Julian sorriu. Eu me pergunto para onde Solgaleo fugiu agora. Ele não pôde deixar de pensar em Solgaleo, que tinha confiado Neb a ele e depois desapareceu imediatamente sem deixar rastros. Neb, aquele leão grande? Neb perguntou curiosa.
Haha, sim, aquele leão grande. Então você ainda se lembra dele. A aparência de Solgaleio era de fato como a de um grande leão. Nebe assentiu. Embora estivesse dormindo a maior parte do tempo naquela época, ainda podia sentir a presença de Solgaleio. Assim que Julian estava brincando com Nebe, ele ouviu o grito de um pediote. No momento seguinte, alguém bateu à porta. Zolkin, que estava limpando a sala, olhou para Julian, sinalizando para ele atender a porta. Love tinha saído para fazer compras. Vá abrir a porta. Com preguiça de se mover, Julian deu um tapinha suave em Nebe, e o pequeno voou ansiosamente para atender a porta. Naturalmente, isso lhe rendeu um olhar de desdém de Zolkin. Pediot, Expresso Pediot, tem um pacote para você. Por favor, assine-o. O Pediot, usando um pequeno boné de empresa de entregas, viu o Pokémon na porta. Mesmo não reconhecendo Nebe, ele entregou imediatamente o comprovante de entrega. Nebe assentiu e pressionou sua pequena pata no comprovante. Então Pediot voou, deixando para trás um grande pacote com aproximadamente 1 metro de comprimento e largura. Apesar do tamanho pequeno de Nebe, ele era bastante forte. Com o levantamento, ele içou a caixa. Ele colocou a caixa na frente de Julian com uma expressão que dizia claramente, me elogie. Bom trabalho. Julian deu um tapinha em sua cabeça. Então ele voltou sua atenção para a caixa. Celebi ou Jirachi compraram algo? Ele não tinha comprado nada online recentemente, embora os dois pequenos frequentemente comprassem, mas geralmente itens pequenos. Isso era claramente algo grande. Mas depois de olhar para o nome do destinatário no comprovante de entrega, Julian percebeu que ele mesmo tinha pedido aquilo. Não seria aquela estatueta de Zekrom, seria? Ele se lembrou subitamente de que 1 mês atrás, ele tinha encomendado uma estatueta de Zekrom. Ele não esperava que chegasse tão rápido. Qualquer um que tivesse encomendado estatueta sabia quão lento o processo podia ser. O envio dentro de 4 ou 5 meses já era considerado rápido. Abrindo o pacote, com certeza, era a estatueta de Zekrom. Após montá-la, Zekrom, voando pelas nuvens, apareceu diante de Julian. Tanto sua pose quanto sua expressão foram criadas com precisão incrível. Não era de se admirar que tivesse custado 900 mil, os materiais usados também eram excepcionalmente caros. Claro, comparado a estatuetas de edição limitada, esse preço mal valia a menção. Carregando a estatueta, Julian dirigiu-se ao 3º andar. A vila da família Walker só tinha 3 andares, mas cada andar abrangia massivos 500 a 600 metros quadrados, contendo naturalmente muitos quartos. Como a família Walker raramente recebia convidados, a maioria dos quartos permanecia vazia. O maior quarto do 3º andar, com mais de 100 metros quadrados, tinha sido transformado no espaço dedicado de Julian para guardar estatuetas. Entrando, podia-se ver várias estatuetas de Pokémon em todos os lugares, aproximadamente 40 ou 50 peças, cada uma criada com detalhes extraordinários. O valor total dessas estatuetas excedia 100 milhões. Como dizia o ditado, para um otaku uma parede de figuras poderia equivaler a um apartamento na capital. Julian não sabia se isso se aplicava a outros otakus, mas para ele, uma parede realmente poderia comprar uma casa na capital imperial. Bem no centro do quarto ficava uma estatueta de Arcanine em tamanho real. Curiosamente, seu pelo era vermelho. Um Arcanine normal tinha pelo laranja com listras pretas. Esta estatueta, no entanto, tinha pelo vermelho com listras pretas. Isso mesmo, esta estatueta foi modelada a partir do próprio Arcanine de Julian, e tinha sido feita apenas porque Arcanine tinha importunado Julian por dias até que ele finalmente concordasse em encomendar uma estatueta personalizada em tamanho real. Uma vez concluída, a estatueta foi colocada ali, com Arcanine insistindo que ela ocupasse o lugar mais central. O pelo vermelho ardente de Arcanine não era na verdade uma variante brilhante. Originalmente, quando ele era um Gravlit, sua cor era normal. Foi apenas após consumir o tesouro supremo do tipo fogo, o cristal de fogo, que seu pelo mudou gradualmente de laranja amarelado para o vermelho atual. Encontrando um lugar, Julian colocou a estatueta de Zekrom. Da próxima vez verei se há uma estatueta de Reshiram. Agora que ele tinha a estatueta do dragão negro, era justo ter a do dragão branco também. Até certo ponto, todo colecionador tinha um toque de obsessão completista. Nebe, onde está a minha estatueta? Percebendo que nenhuma das estatuetas o representava, Nebe ficou ansioso, temendo que Julian não o amasse mais. Eu farei uma personalizada para você mais tarde, disse Julian com um sorriso. Nebe assentiu empolgado. Capítulo 1177, 2 contra 1. Dentro da arena de batalha, Melmetal estava batalhando contra Cetelix. Como os dois membros mais preguiçosos da equipe de Julian, a batalha de hoje definitivamente não foi iniciativa deles, foi realizada sob as ordens de Julian. Ambos estavam no nível 88, no final da fase de pseudo-campeão. Eles eram apenas um pouco preguiçosos demais. Caso contrário, provavelmente já teriam atingido o nível 89. Arcanine já estava no nível 89, e Tiranitar tinha até superado as expectativas como um recém-chegado, também atingindo o nível 89. Isso se devia principalmente à medula de pedra, que aumentou muito sua capacidade de absorver e digerir a ingestão de energia. Kartana, assim como Milotic, estava no nível 90, o pico da categoria pseudo-campeão, há apenas uma oportunidade de romper para a categoria campeão. Tanto Melmetal quanto Cetelix tinham estilos de luta semelhantes. Simplificando, eles adoravam atacar de frente e colidir diretamente.
A estrutura corporal de Cetelix significava que ele não podia seguir uma rota ágil, mas Melmetal não precisava depender apenas da força bruta, sua estrutura corporal poderia lidar tanto com agilidade quanto com poder. No entanto, por algum motivo, ele simplesmente adorava confrontos de força bruta. E assim, eles estavam lutando há mais de 10 minutos, e tudo tinha sido puras colisões de movimentos. Como se estivessem dizendo, quem quer que se esquivasse seria o Pokémon mais fraco. Quando Melmetal usou o Mega Soco, Cetelix contra-atacou com cauda de ferro. Quando Cetelix usou o Sopro do Dragão, Melmetal respondeu com canhão de aço. O foco estava inteiramente em colisões físicas e confrontos de feixes. Arcanine, dois brutos imprudentes. Não se preocupem, eu não sou como eles. Parado ao lado de Julian, Arcanine era muito bom em ler o ambiente. Vendo a expressão azeda de Julian, ele sabia que seu treinador estava com raiva. Aqueles dois idiotas não faziam ideia e ainda estavam se divertindo lutando. Cetelix, Julian parece um pouco chateado, não parece? Enquanto lutava, Cetelix conseguiu dar uma olhada rápida na expressão de Julian e notou que não parecia boa. Depois de encontrar o soco bala de Melmetal com triturar, ele murmurou baixinho. Grande feito falar enquanto morde o soco bala de Melmetal. Ao ouvir isso, Melmetal olhou secretamente para trás também. Droga, essa expressão realmente não parece boa. Você acha que ele descobriu que estamos fingindo a luta? Melmetal sussurrou de volta. Cetelix imediatamente ficou ansioso. Você está brincando comigo? Você não disse que tinha estudado como fingir uma batalha? Melmetal explicou rapidamente, eu definitivamente estudei, muito. Até discuti isso com Celebi. Não há como Julian ter notado isso tão rápido. Não fazia sentido. Não me arraste com você. Se ele descobrir que estamos fingindo a luta e nos treinar como treina Agron, estamos acabados. Cetelix estava tão irritado que queria chicotear Melmetal com sua cauda ali mesmo. O pensamento de Agron fez Melmetal estremecer. Aos olhos deles, o treinamento de Agron feito por Julian era simplesmente desumano. Nenhum inimigo mereceria um tratamento como aquele. O que vocês dois estão sussurrando? Movam-se. Vendo os dois realmente começarem a conversar no meio da batalha, o rosto de Julian escureceu ainda mais. Eles tinham algum senso de seriedade em relação à batalha? Cartana, entre lá. Se você puder, não há problema em até espancá-los até quase a morte, eu não vou me importar, Julian disse, olhando para Cartana, que há muito estava ansioso para participar. Embora ele não tivesse percebido que eles estavam fingindo a partida, seu estilo de luta e atitude em relação à batalha o deixaram muito insatisfeito. Eles realmente pensavam que ele era algum tipo de treinador caridoso? Eles estavam muito enganados. 2 contra 1. Cartana estava emocionado. Claro, suas chances de vencer 2 contra 1 não eram grandes, mas a decisão de Julian mostrava confiança, ele acreditava que Cartana poderia vencer. Uma lacuna se abriu na barreira e Cartana voou para dentro. O que estamos trocando? Melmetal perguntou curiosamente. Cartana olhou para os dois calmamente, levantando seus braços semelhantes a lâminas e apontando para eles. Vocês dois idiotas. O treinador me enviou para ensinar uma lição a vocês. Venham, derrotem-me e vivam, ou eu matarei vocês. Lá estava de novo. Cartana não conseguia resistir a se exibir. Julian já estava acostumado com isso. Se Cartana não agisse de forma legal, não seria Cartana. Cetelix e Melmetal olharam para Julian, apenas para ver que sua expressão tinha ficado ainda mais sombria. Eles entenderam imediatamente, esse exibicionista tinha sido realmente enviado por seu treinador. 1 contra 2. Vocês realmente não conhecem seus próprios limites. Melmetal bateu os punhos, faíscas voando. Cartana poderia estar em níveis mais altos que eles, mas apenas por 2. Você acha que é o chefe Metagross ou algo assim? Cetelix rosnou irritado. 2 níveis acima, e ele agia como se fosse 10, pavoneando-se como se fosse o máximo. Se fosse realmente o chefe, Cetelix teria se rendido no local. Vocês dois idiotas realmente adoram falar, Cartana disse com desdém. Você é o idiota. Enquanto Melmetal falava, ele desferiu um soco direto em Cartana. Voxas! Cartana desviou facilmente do soco de Melmetal, mas o punho deste último curvou-se de repente no ar e veio novamente contra ele. Inútil. Eu já decifrei completamente seu estilo de luta. Com um corpo tão fino quanto uma folha de papel, Cartana continuou se desviando. Vendo isso, Melmetal seguiu com seu punho esquerdo. Ambos os punhos moviam-se como cobras ágeis, caçando Cartana pelo ar, mas não importava o quão rápidos fossem, eles não conseguiam acertar um golpe. Inútil, inútil. Eu vi através de cada movimento que você tem. Enquanto desviava, Cartana continuava falando besteiras, o que só deixava Melmetal mais irritado. O que você está parado aí? Faça alguma coisa. Isso não incomoda você assistir a esse exibicionista se pavoneando? E se realmente perdermos, o que você acha que Julian fará conosco? Melmetal olhou para Cetelix, que ainda estava parado lá estupidamente sem fazer um movimento, e ficou imediatamente irritado. Então ele olhou de volta para Cartana. Sua coisinha frágil, vá em frente e continue desviando se tiver a habilidade. No momento em que eu acertar um soco, eu vou bater o jantar de ontem para fora de você. Cartana era um Pokémon clássico do tipo assassino, alto dano, alta velocidade de ataque, e sua durabilidade era de fato baixa. Embora seu tipo aço lhe desse uma defesa decente, sua defesa especial era bastante fraca. Então, se ele realmente fosse atingido por um dos socos de Melmetal, ele poderia realmente ser esmagado seriamente, afinal, os punhos de Melmetal eram aprimorados. E seu poder excedia a maioria dos movimentos baseados em socos usados por outros Pokémon. Com sua velocidade, você não consegue nem tocar na borda das minhas lâminas. Cartana zombou. Ele conhecia bem suas próprias deficiências, essas fraquezas eram difíceis de consertar, e mesmo que pudessem ser melhoradas, os ganhos não seriam significativos. Então, em vez disso, ele simplesmente maximizou seus pontos fortes.
Capítulo 1178. Gemma chega. Aqui está, o ginásio do treinador. De manhã cedo, Gemma chegou à entrada do ginásio de nível nacional do tipo aço. Ela hesitou na porta por mais de 10 minutos, mas ainda não conseguia criar coragem para tocar a campainha. Dei? Love olhou para a garota parada na entrada e perguntou, você precisa de algo? Assustada com a voz repentina atrás dela, Gemma deu um salto. Quando ela se virou, viu Love parada logo atrás dela. Todos em Dracoria sabiam que o campeão Walker tinha um Indeedee em casa, um que cuidava dele desde a infância, e a quem ele respeitava muito. Na verdade, em casa, o que quer que Love dissesse, Julian e sua família não ousariam ir contra. Love era o rei sem coroa indiscutível da casa dos Walker. Gemma chamou instintivamente. Lucario também estava ao lado de Love, carregando uma cesta de mantimentos. Ele naturalmente reconheceu Gemma. Dei? Você a conhece? Love perguntou a Lucario. Lucario assentiu e explicou brevemente a situação para Love. Depois de ouvir a história, Love olhou para Gemma como se ela fosse uma futura nora, seu olhar cheio de afeto. Embora Love nunca tenha insistido para Julian encontrar um parceiro ou conseguir uma namorada, era apenas porque sabia que dizer isso seria inútil. Ele entendia a personalidade de seu filhote melhor do que seus pais. Assuntos como relacionamentos tinham que vir de sua própria vontade, caso contrário, mesmo se ele interviesse, ele não ouviria. Agora que Julian tinha ajudado essa garota sem motivo aparente, isso já era um começo muito bom, embora ele tivesse recusado seu segundo pedido mais tarde. E a garota tinha até vindo à porta deles. Qualquer que fosse o motivo, estava claro que ela estava interessada em seu filhote. Gemma estava extremamente nervosa. A maneira como Love olhava para ela fazia com que ela se sentisse como se estivesse enfrentando sua futura sogra. Ela podia até ouvir seu próprio batimento cardíaco. Dei? Você está aqui para encontrar meu filhote? Gemma não conseguia entender as palavras de Love, mas enquanto falava, Love tirou seu telefone e apontou para uma foto de Julian de seus dias de escola primária. Embora sua aparência tivesse mudado em comparação com agora, você ainda podia ver traços de seu eu mais jovem em seu rosto atual. Sim, Gemma entendeu o que Love queria dizer e assentiu rapidamente. Então ela perguntou curiosamente, esta é uma foto do campeão Walker da escola primária? Na foto, Julian estava usando um uniforme escolar. Dei. Love assentiu. Por que o campeão Walker parece tão frio e distante na escola primária? Gemma perguntou curiosamente. Na foto, Julian era claramente apenas uma criança, mas sua expressão era vazia, quase gelada. Não parecia uma expressão que um aluno do ensino fundamental deveria ter. A maioria das crianças daquela idade não deveria ser inocente, alegre e adorável? Dei. Frio e distante? Ele é claramente tão fofo. Love olhou para Gemma com leve desagrado, sentindo que essa garota não era tão boa assim afinal. A verdade era que Julian tinha a alma de um adulto desde a infância. Então não havia maneira de ele brincar com um bando de crianças pequenas. Mas aquelas crianças continuavam querendo brincar com ele de qualquer maneira. Então Julian não teve escolha a não ser colocar uma cara fria para mantê-las longe. Essa situação não melhorou até ele entrar no ensino médio. Desculpe-me, o que eu quis dizer foi que o campeão Walker tem sido um garoto bonito desde criança. Percebendo que tinha dito a coisa errada, Gemma pediu desculpas imediatamente. Dei. Love assentiu com satisfação. A boa aparência de seu filhote falava por si. As garotas correndo atrás dele podiam se estender daqui até a capital imperial. Dei. Vamos, siga-me para dentro. Love gesticulou para Gemma seguir. Depois que o sistema de entrada do ginásio escaneou seus rostos, o portão principal abriu automaticamente. A residência Walker estava localizada atrás do ginásio, então para chegar lá, era preciso entrar pelo portão principal do ginásio. Então este é o ginásio de nível nacional do tipo aço. Parece ainda mais impressionante do que em fotos e vídeos. Gemma pegou seu telefone e começou a tirar fotos do ginásio sem parar. Como uma treinadora do tipo aço, o ginásio que ela mais queria desafiar era naturalmente o ginásio de nível nacional do tipo aço. Infelizmente, sua força ainda não era suficiente, então ela só podia começar com ginásios de nível municipal, depois ginásios de nível provincial. Somente se ela se tornasse uma treinadora de elite ou pseudo-campeã, ela se qualificaria para desafiar um ginásio de nível nacional. O ginásio de nível nacional do tipo aço era indubitavelmente o desafio dos sonhos para todos os treinadores do tipo aço. E o atual líder de ginásio era Julian. Como Julian era agora o treinador número 1 do mundo e o campeão mais forte em Dracoria, sua reputação por si só estabelecia o padrão. Então agora, qualquer treinador que viesse desafiar o ginásio do tipo aço tinha que ser pelo menos um pseudo-campeão e possuir não menos que 7 insígnias de ginásio de nível nacional. Somente após cumprir esses 2 requisitos alguém poderia desafiá-lo. Ele era praticamente como um chefe final. Um dia, eu ficarei bem aqui. Gemma cerrou os punhos com força. A aura esmagadora, pesada e inabalável de um ginásio de nível nacional a deixou profundamente maravilhada. Comparado a este ginásio, os ginásios de nível municipal que ela tinha desafiado antes eram mundos à parte. Love deu a ela um olhar encorajador. Então ele entregou seu telefone para Gemma. Um teste de personalidade? Love gesticulou para ela ir em frente e fazer. Ele queria ver se a personalidade dela combinava com a do seu filhote. Se combinassem, isso seria o melhor. Se não, mas seu filhote gostasse dela, então isso também estava bem. O rosto de Gemma ficou vermelho. Ela sabia que Love tinha entendido mal, mas ela não disse nada e simplesmente abaixou a cabeça para começar a responder as perguntas no telefone. Lucario se perguntou se deveria informar Julian com antecedência, para que ele pudesse pelo menos estar preparado. Mas assim que esse pensamento passou por sua mente, ele viu Love se virar para olhá-lo. Se você contar a ele, é melhor você estar pronto. Esse tom de voz gentil assustou Lucario tanto que ele começou a balançar a cabeça freneticamente.
Com certeza, os Pokémon muitas vezes se pareciam com seus treinadores. Julian agia de forma tímida na frente de Love e Slowking, e seus Pokémon não eram diferentes. Enquanto respondia às perguntas, Gemma também continuava olhando para Love. Ver como ele intimidava casualmente o Lucario de nível campeão de Julian a deixou cheia de admiração. Como esperado da mulher por trás de uma família com 3 campeões, verdadeiramente formidável. Desde que os internautas descobriram sobre o status de Love na família Walker, eles ficaram infinitamente divertidos. Era difícil imaginar 3 campeões, um dos quais até tinha 3 lendários de primeira classe, todos sendo mantidos firmemente na linha por Love. E aquele certo campeão, como uma criança, era obrigado a beber um copo de leite Momo todos os dias, limitado a uma garrafa de cola. E tinha que acordar às 7h30 todas as manhãs para o café da manhã. Tudo isso e mais tinha sido gravado e enviado por Celebi Online, dando ao público uma compreensão ainda mais clara da vida de Julian. Capítulo 1179. Segredo. Quando Gemma terminou o teste de personalidade, 5 a 6 minutos tinham se passado. Havia 30 perguntas no total, então completá-lo naquele tempo foi bastante rápido. Tudo pronto. Gemma entregou o telefone de volta para Love. Love olhou para os resultados do teste de personalidade, e seus olhos se estreitaram imediatamente. Vendo isso, o coração de Gemma apertou. Poderia haver um problema? Os resultados desta criança são inesperadamente uma boa combinação com o meu pequeno. Com isso, o olhar de Love em direção a Gemma tornou-se muito mais amigável. Ele pegou diretamente a mão de Gemma e a levou para dentro. Depois de passar pelo ginásio, a residência da família Walker ficava atrás dela, uma bela vila de 3 andares. Magiarna estava regando as plantas na entrada. Vendo Love e Lucario retornarem, ele imediatamente os cumprimentou. Estas são flores estelares? Gemma olhou para as flores em forma de estrela, cada uma com cerca de metade do tamanho de uma palma, e de cor branco prateado, com um leve pó prateado à deriva à luz do sol. Love assentiu, depois deu um olhar como se dissesse, o que é tão surpreendente? São apenas algumas flores. Para elaborar, as flores estelares eram um tesouro subsupremo do tipo aço. O pólen em suas flores era um nutriente extremamente valioso para Pokémon do tipo aço. O uso a longo prazo poderia melhorar o físico de um Pokémon do tipo aço. E apenas o termo tesouro subsupremo era suficiente para provar o quão raras elas eram. No entanto, havia pelo menos uma dúzia delas aqui. Meu filhote trouxe estas 5 ou 6 anos atrás. Ele disse que elas pareciam bonitas, então eu as plantei aqui, Love explicou, embora Gemma não pudesse entender uma única palavra. No entanto, pelo tom de Love, Gemma teve a impressão de que Love considerava estas apenas plantas decorativas comuns. Então seu olhar mudou para o vaso de flores que segurava as flores estelares, um vaso preto como piche. Realmente não parecia tão atraente. Atrativo, uma ova. Este vaso de flores é feito de núcleo de rocha negra? Seu grito fez Love franzir a testa levemente, sentindo que embora a personalidade desta garota combinasse um pouco com a de seu filhote, ela era um pouco fácil demais de se assustar. O núcleo de rocha negra também era um tesouro subsupremo do tipo aço. Quando usado por Pokémon do tipo aço, poderia aumentar sua defesa em 15%. Mesmo uma única peça poderia desencadear competição entre pseudo-campeões, no entanto aqui, estava sendo usado como nada mais do que um vaso de flores. Magiarna olhou para Love, como se perguntasse quem era essa garota. Eles eram convidados. Love, ela é amiga de Julian. Felizmente Love não exagerou e a chamou diretamente de namorada de Julian. Ao ouvir que ela era amiga de seu treinador, Magiarna imediatamente realizou um gesto como o de uma antiga princesa em direção a ela, exalando um ar de nobreza. Magiarna, um Pokémon mítico do tipo aço fada, o único no mundo. Ela é tão fofa e tão educada. Gemma correu rapidamente para Magiarna, seus olhos brilhando como diamantes, o tipo de reação que todo treinador teria ao ver um Pokémon tão raro. Para treinadores do tipo aço, os Pokémon do tipo aço de Julian eram considerados a referência em seu campo. E entre seus Pokémon do tipo aço, além de Cetelix, o resto eram todos extremamente raros. Lucario era ainda mais raro do que alguns pseudolendários. Embora um Aron pudesse ser comprado no mercado, mesmo um com potencial de grau verde começaria em mais de 10 milhões. E o Agron de Julian era um Pokémon de classe Totem 1 em 1 milhão. Quanto a Melmetal, um Pokémon mítico do tipo aço, não havia necessidade nem de elaborar. Depois havia Kartana, que só existia em pequenos números dentro do reino secreto de alto nível controlado pela família Walker. E mesmo John e Jake não tinham conseguido capturar um ainda. Atualmente Julian era o único treinador no mundo que tinha um Kartana. Bisharp, Agislas e Duraludon também eram Pokémon raros que pessoas comuns não podiam obter facilmente. Quanto a Metagross, um pseudo-lendário do tipo aço, não havia necessidade de dizer mais nada também. Por comparação, apenas Cetelix poderia ser considerado relativamente comum. Onix, embora não exatamente em toda parte, ainda eram relativamente comuns. No entanto, como Cetelix se tornava incrivelmente poderoso após a evolução e também tinha uma forma de mega evolução, ele agora tinha se tornado quase um item básico para todos os treinadores do tipo aço. Quase todo mundo tinha um. Magiarna imediatamente tornou-se tímida ao ouvir os elogios de Gemma. Ele sempre tinha sido um Pokémon facilmente perturbado. No passado, ele até se escondia ao ver estranhos. Ele tinha melhorado muito agora. Caso contrário, ele teria fugido no momento em que visse Gemma mais cedo. Julian está em casa? Love perguntou.
Magiarna, ele está no campo de treinamento nos fundos. Love assentiu, depois pediu a Lucario que entregasse a cesta de mantimentos para Magiarna. Prepare a língua de boi dentro primeiro, eu virei cozinhá-la mais tarde. A língua de boi era para Julian, então Love tinha saído cedo de manhã para escolher o corte mais fresco e com melhor aparência. Magiarna assentiu. Dei. Love chamou Gemma e a levou direto para o quintal. A maioria dos Pokémon de Julian estava reunida lá. Ah, Metagross. Metagross estava descansando na grama quando de repente ouviu um grito estridente. No momento seguinte, sentiu algo agarrar-se a ele. Felizmente, sabia que estava em sua própria casa e não havia perigo. Caso contrário, teria usado seus poderes psíquicos para reduzir a mulher agarrada a ele a pó. Ele usou o psíquico para desgrudá-la. Metagross. Mesmo depois de ser puxada para longe, Gemma continuava chamando seu nome. Se alguém perguntasse qual dos Pokémon de Julian era o mais forte, o mundo provavelmente diria os dragões preto e branco, já que eram lendários de primeira classe. Mas se alguém perguntasse sobre o Pokémon mais confiável de Julian, Metagross seria indubitavelmente o escolhido. Por gerações, os Valkyrs dominaram a nação com seus Metagross e Aggron prateados. John e Jake não foram exceção. E o mesmo valia para a geração de Julian. Foi através de Metagross que Julian gradualmente tornou-se conhecido do público. E foi por causa do Beldum prateado naquela época que as pessoas perceberam que este treinador recém-estreado não era ninguém menos que Julian, o herdeiro da família Walker. O Metagross prateado há muito se tornou símbolo e emblema da família Walker, inseparável dela. Olhando para a mulher agindo como uma fã obcecada, Metagross sentiu-se um pouco sobrecarregado. Afinal, quando Julian tinha ido ao café, Metagross estava dormindo em sua Pokébola, então não tinha ideia de quem era Gemma. Ele se virou para Love e Lucario. Metagross, quem é ela? Como Love a tinha trazido, ela era claramente alguém familiar. Love, amiga de Julian. Metagross ficou atordoado. Desde quando aquele cara tinha uma amiga como esta? Porque eu não sabia. Ele era praticamente inseparável de Julian, no entanto nunca tinha visto esta mulher antes. Só poderia haver uma explicação. Julian a tinha conhecido sem levá-lo junto. Droga, aquele cara estava realmente escondendo segredos de mim. Capítulo 1180. Gemma e os Pokémon de Julian. A expressão confusa e atônita de Metagross fez Gemma cair na gargalhada. Ela sentiu como se tivesse ganhado na loteria, puxando rapidamente seu telefone e tirando mais de uma dúzia de fotos com ele. Depois de tirar fotos com Metagross, Gemma voltou sua atenção para Aggron, que parecia uma montanha. Aggron também estava descansando, mas a chegada dela já o havia acordado. Para a maioria das pessoas, um Aggron de 9 metros de altura e classe Totem seria definitivamente algo que inspiraria medo à primeira vista. Mas aos olhos de Gemma, Aggron era o segundo Pokémon mais impressionante aqui, atrás apenas de Metagross. Ela caminhou trotando até Aggron sem um traço de medo, inclinando a cabeça para olhar para cima. Aggron, posso tirar uma foto com você? Como Metagross já tinha tirado fotos com ela, Aggron não recusou. Apesar de sua aparência feroz, Aggron era reconhecidamente bem comportado dentro da equipe de Julian. Arcanine era quem mais gostava de Aggron. Não por nenhum motivo em particular, mas porque sempre que pregava peças em Aggron, este respondia apenas com um sorriso divertido e impotente. E assim, mais uma rodada de cliques começou. Mesmo depois de tirar mais de uma dúzia de fotos, Gemma ainda não estava satisfeita. Com um olhar esperançoso, ela olhou para Aggron e perguntou: Aggron, posso subir no seu ombro para uma foto? Aggron balançou a cabeça imediatamente. Ele era um Pokémon de princípios. Como poderia ter um contato tão próximo com um humano que não fosse seu treinador? Certo. Gemma sentiu-se um pouco desapontada, mas não insistiu. No fundo, ela sabia que seu pedido tinha sido um pouco irracional. O orgulho e a dignidade de um Pokémon de nível campeão nunca permitiriam que ela subisse em seu ombro. Mas sua decepção desapareceu rapidamente quando ela voltou seu olhar para Moltres, um dos 3 pássaros lendários. Sua popularidade sempre se manteve alta entre os Pokémon lendários. A principal razão era que entre os Pokémon lendários conhecidos, os 3 pássaros eram os que eram mais comumente capturados por humanos. Isso também significava que seus números totais eram relativamente maiores em comparação com outros Pokémon míticos e lendários. Moltres, você é humana tola. Vendo Gemma se aproximar, Moltres liberou imediatamente ondas de calor escaldante. Ela achava que ele era como aquele cachorro bobo. Ele era um Pokémon de nível campeão, e um lendário para completar. Seu status estava em um nível completamente diferente. Deixá-la tirar selfies com ele? Ela estava sonhando. Sob as ondas de calor escaldante, Gemma foi forçada a recuar imediatamente. Ela percebeu que Moltres não gostava dela, mas tudo bem, ainda havia muitos outros Pokémon de Julian por perto. Dragonite, Garchomp, Salamence, Duraludon, Tiranitar, Bisharp e Agislash estavam todos lá. Garchomp e Salamence tinham expressões que diziam claramente: chegue mais perto e eu vou te engolir inteira, então Gemma sabiamente manteve distância. Os outros Pokémon, no entanto, foram bastante cooperativos e tiraram selfies felizes com ela. Até o geralmente frio Bisharp não recusou. Milo. Ao passar por um lago, uma voz suave e etérea soou. Gemma virou a cabeça e viu Milotic emergindo do fundo do lago. Gotas de água deslizavam pelo seu corpo enquanto ela balançava a cabeça suavemente, as gotas refratando luz de cores de arco-íris ao sol, como um belo arco-íris florescendo diante dela. A presença encantadora e etérea deixou Gemma parada ali como se sua alma tivesse sido levada. Atordoada, ela pareceu ver Julian, sem camisa, com músculos bem definidos, abdômen trincado e aquele rosto bonito, porém despreocupado. Então ela ouviu fazer um gesto de coração em direção a ela. Seu nariz de repente sentiu-se quente.
Vendo Gemma congelar de repente e depois começar a ter um sangramento nasal, Love ficou imediatamente preocupada. Ah não, estou bem. O tempo tem estado seco ultimamente, então tenho sangramentos nasais facilmente, disse Gemma, com o rosto ardendo em vermelho, desejando simplesmente desaparecer no chão. Isso era tão embaraçoso. Como ela pôde ter pensamentos assim? Mas novamente este era o campeão Walker. Ter tais pensamentos era natural. Ele era, afinal, conhecido como o sonho de 1 bilhão de garotas. Ela é tão linda, Gemma murmurou enquanto olhava para Milotic, que a olhava de volta com curiosidade. Não era como se ela nunca tivesse visto uma Milotic antes, um de seus ancestrais até tinha uma, mas em comparação com esta, todas as outras Milotic que ela tinha visto pareciam caipiras. Esta, por outro lado, era como uma princesa real. Aquela aura, aqueles olhos, aquela expressão. Mesmo sendo mulher, Gemma ficou completamente cativada por ela. Uma Milotic como esta era absolutamente irresistível, capaz de encantar tanto homens quanto mulheres. Mas ela era humana, enquanto Milotic era um Pokémon. Eles nem eram da mesma espécie. Milo, ao ouvir o elogio, Milotic não pôde deixar de brilhar de alegria. Gemma, que tinha acabado de conseguir parar seu sangramento nasal, começou a sangrar novamente imediatamente. Dei. Love entregou-lhe rapidamente um lenço enquanto lançava um olhar exasperado para Milotic. Contenha esse seu charme. Com o chefe da casa falando, Milotic restringiu imediatamente sua aura sedutora. Sendo repreendida assim, ela nem ousou protestar. Até seu treinador não ousava ter objeções a Love, então ela certamente não teria. Recuando, ela mergulhou no fundo do lago novamente. Dentro deste lago, Julian tinha plantado muita grama da lua d'água. A grama da lua d'água podia purificar a água e também aumentar a concentração de energia do tipo água. Embora fosse chamado de lago, era na verdade bem grande. Além de Milotic, havia muitos outros Pokémon do tipo água vivendo lá, a maioria dos quais tinha sido criada pela família ao longo do tempo. Havia uma grande variedade, mas os mais numerosos eram Magikarp, e esses Magikarp eram significativamente maiores que os normais. Eles tinham sido capturados por Jake. Jogá-los fora parecia um desperdício, então, sempre que ele capturava Magikarp de tamanho grande, ele simplesmente os jogava todos neste lago. Cada Magikarp aqui tinha se tornado gordo e forte, e entre eles havia até um Magikarp branco. Embora Magikarps comuns não valessem muito, o Magikarp brilhante era bastante valioso, cada um normalmente vendido por mais de 5 milhões. E este Magikarp branco era indiscutivelmente a conquista mais orgulhosa da carreira de pesca de Jake, sem exceção. Quando ele a capturou pela primeira vez, ele postou sobre isso nas redes sociais por vários dias seguidos. Até enviou vídeos no TikTok e constantemente a exibia em grupos de pesca. Se não fosse por seu status, ele provavelmente teria levado aquele Magikarp branco para passear pelas ruas da cidade do lago, exibindo-o orgulhosamente em todos os lugares. Olhando para a abundância de grama da lua d'água no lago, Gemma ficou mais uma vez maravilhada. Para treinadores do tipo água, este era um recurso extremamente valioso. Com ele, eles podiam criar um ambiente onde seus Pokémon do tipo água pudessem recuperar energia e ficar mais fortes. Basicamente como deixar seus Pokémon viverem em uma vila de luxo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!